Bom dia a todos. Vamos começar a sétima aula, a quinta aula gravada nesta modalidade, e vamos começar a falar progressivamente mais de fisiopatologia. A aula de hoje será inicialmente a continuação daquilo que já começámos a falar na aula anterior, em que falámos especificamente da circulação cerebral e, portanto, da estrutura vascular que assegura o fornecimento de sangue ao cérebro. E, portanto, agora que percebemos como é que funciona a base fisiológica, vamos continuar a falar, mas neste caso da situação patológica, ou seja, do AVC, de quando existe de alguma maneira uma interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro. Além de falarmos do acidente vascular e dividirmos as duas grandes tipologias de acidente vascular cerebral que temos, que são os isquémicos e os hemorrágicos, vamos também falar de doenças neurodegenerativas. Ora, retomando aquilo que falámos na aula anterior, falamos de um acidente vascular cerebral sempre do ponto de vista fisiopatológico, em que existe um fornecimento inadequado de sangue e especificamente de oxigênio e de nutrientes ao tecido cerebral face àquilo que são as necessidades do tecido para manter o seu normal funcionamento e a sua vitalidade. Em termos práticos, se voltarem um bocadinho atrás e se voltarmos à aula anterior, vocês sabem que o fornecimento sanguíneo e o fornecimento de sangue arterial ao cérebro é assegurado por vários vasos sanguíneos, sendo que basta qualquer uma das principais artérias, das artérias cerebrais, estar interrompida e, consequentemente, existirá um território vascular que vai deixar de receber sangue e daí vai resultar então um acidente vascular cerebral. Retomando a informação que vos tinha sido transmitida na aula anterior, o fornecimento de sangue é assegurado a nível cerebral por intermédio das artérias cerebrais. E o que é que são então as artérias cerebrais? No fundo, são as ramificações de um conjunto de vasos, especificamente na dependência da carótida interna, nós temos a cerebral média e a cerebral anterior. E na dependência das vertebrais, temos as cerebrais posteriores. Temos a cerebral posterior esquerda e direita, temos a cerebral anterior e média esquerdas e direitas, e, consequentemente, basta haver uma interrupção do fornecimento de sangue, e eu acho que no sentido lato, habitualmente, quando nós pensamos em acidente vascular cerebral, orientamos sempre a cabeça para os eventos isquémicos, e já vamos falar dos hemorrágicos a seguir, mas, de alguma maneira, então, o fornecimento de sangue está comprometido. Volto aqui a apresentar as imagens que já vos tinha mostrado também na aula anterior, em que vocês, de facto, na imagem da esquerda conseguem ver, e recordem que as imagens em imagiologia estão sempre invertidas, portanto o que é esquerda é direito, e aqui na imagem da esquerda vocês conseguem ver um acidente vascular cerebral do território da cerebral posterior esquerda. Já na imagem do vosso lado direito, a imagem B, vocês conseguem ver um acidente vascular cerebral isquémico, também ele extremamente extenso, ocupando todo o território da cerebral média esquerda. E, portanto, vocês aqui conseguem ver que realmente, apesar de haver muitas coisas a nível do tecido nervoso e a nível do tecido cerebral que não são totalmente lineares, de facto, quando falamos da circulação sanguínea e do fornecimento de sangue ao cérebro, estas interrupções, não de forma imediata, e isso era uma das grandes limitações de ataque, mas de forma um pouco mais tardia, facilmente vocês conseguem olhar para a imagem e rapidamente identificar qual é que foi o território vascular comprometido. Existem situações mais confinadas só já a ramificações destes grandes vasos. Aqui, de facto, temos aqui interrupções completas dos territórios das artérias cerebrais. E existe até mesmo a possibilidade da pessoa ter uma oclusão completa e perder a totalidade do hemisfério cerebral numa situação mais grave, habitualmente depois com risco de vida e de morte imediata para a pessoa. Voltando também à definição do acidente vascular cerebral. E isto já está repetido da aula anterior, quer por mecanismo isquémico, ou seja, por haver uma zona que deixa de receber sangue porque um coágulo fez a obstrução da artéria, quer por hemorragia, em que há ruptura do vaso, e nós aí temos dois problemas. Temos o produto da hemorragia, em que, consequentemente, aquele sangue que ia para algum lado deixa de lá chegar. E por outro lado, temos o próprio efeito de massa do sangue a comprimir as estruturas num sítio que está completamente envolvido por osso, está completamente comprimido pela calote craniana e, consequentemente, o sangue a acumular-se vai ele próprio também fazer estrago, independentemente da zona que deixou de o receber.
Por definição, como se lembram, acidente vascular cerebral é caracterizado pelo surgimento de sintomas e principalmente de um conjunto de alterações que são os sinais focais, que era aquilo que nós tínhamos visto que, embora não fosse exclusivo do acidente vascular cerebral, é essencial para a sua definição e que habitualmente ocorrem em indivíduos com fatores de risco cardiovascular. Quer sejam aqueles que nós não conseguimos modificar, a idade avançada, por exemplo, ou as diferenças de género, quer os fatores de risco modificáveis, nomeadamente a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, sobre o qual nós temos algum papel de tratamento e conseguimos atuar na prevenção primária, acabando por prevenir a ocorrência de um primeiro evento, quer na prevenção secundária, num doente que já tem a doença instalada, mas que nós podemos prevenir a existência de complicações ou de recorrência de eventos neurológicos. Voltando ainda à definição, se bem se lembram, os sinais focais eram déficits neurológicos desencadeados por lesões específicas em determinadas regiões do corpo, especificamente aqui do cérebro, e, embora não sendo exclusivos e podendo surgir em outros quadros neurológicos, meningites, efeito de medicação por aí fora, a existência de sinais focais é obrigatória para a definição do acidente vascular cerebral. E depois, voltando aqui também um bocadinho para fazer alguma revisão, ainda tínhamos a particularidade que se estes eventos acontecessem num período muito limitado de tempo, 15 minutos, 1 hora no máximo, não deveria ir nunca além das 24 horas, estaríamos no caso de um acidente isquémico transitório, portanto um AIT e não um AVC, e se houvesse algum evento neurológico caracterizado por outras coisas que não sinais focais, portanto não era a pessoa que deixava de produzir discurso, não era a pessoa que deixava de ter sensibilidade numa parte do corpo, não era a pessoa que perdia a força numa parte do corpo, mas, por exemplo, a pessoa que subitamente desenvolveu um quadro de amnésia, não se lembrava onde é que estava, deixava de reconhecer um familiar, que são coisas mais inespecíficas, são coisas não específicas do AVC e, como tal, não se definem como sinais focais, mas ainda assim nós tínhamos um quadro neurológico agudo. E esses, então, eram definidos como os ANTs, os acidentes neurológicos transitórios, que são uma classificação à parte e ainda assim dignos de ter uma grande preocupação com eles e de fazer toda a investigação cardiovascular que aí está associada. Epidemiologicamente, e aqui repito-me um bocadinho, mas é consciente, porque faz parte aqui da educação em saúde, nós temos então fatores não modificáveis, nomeadamente a idade, o género e a raça, em que as pessoas mais idosas, principalmente os indivíduos do sexo masculino, têm mais frequentemente AVCs, embora os indivíduos do sexo feminino tenham frequentemente quadros mais graves e com mais letalidade, e a raça negra também como fator de risco para a ocorrência de AVC, principalmente pela íntima relação que tem com a hipertensão arterial. E não só por aí, por exemplo, habitualmente até mesmo a diabetes, a hipercolesterolemia, infelizmente acabamos por ser também um subgrupo da população que acaba sempre por ter, infelizmente, mais risco cardiovascular e mais eventos associados. Nos fatores de risco modificáveis, portanto, aqueles que nós conseguimos ter algum impacto, a hipertensão arterial, colesterol, presença de arritmias em que nós podemos utilizar anticoagulantes para prevenir a ocorrência destes eventos. Aqui uma à parte também, aqui existe um exemplo, por exemplo, as doenças de sangue. Poderá parecer aqui um contrassenso, ou seja, nós não conseguimos impedir a pessoa de ter uma anemia falciforme, uma drepanocitose, mas, porque isso é uma coisa geneticamente definida, mas conseguimos prevenir as crises. E de facto, se nós fizermos, por exemplo, na altura do inverno, se a pessoa fizer a vacina da gripe e tiver menos crises de drepanocitose, e por acaso nunca terem ouvido falar de drepanocitose ou anemia falciforme, é uma situação clínica em que os eritrócitos, perante determinados estímulos, adquirem um formato, em vez de serem arredondados, ficam mais em curva, um formato de foice, e têm mais risco de entupir nos vasos sanguíneos. Se nós prevenirmos essas condições que fazem com que a crise de drepanocitose se instale, nós conseguimos prevenir a doença. E continuando nos fatores de risco modificáveis, diabetes, alcoolismo e até mesmo a história prévia da AVC. Portanto, nós sabemos que as pessoas que têm AVC têm maior risco de vir a ter. Se nós conseguimos prevenir o primeiro AVC, muito provavelmente essas pessoas
têm menos risco cardiovascular e certamente terão muito menos risco de vir a ter segundo, terceiro e assim sucessivamente episódios de AVC. No slide anterior, um dos aspectos que falei nos fatores de risco modificáveis estava relacionado com a aterosclerose. E nesta altura, se calhar, convinha esclarecer aqui alguns conceitos. Ora, no slide anterior eu falo da aterosclerose e da aterotrombose e que muitas vezes são utilizados quase como sinónimos um do outro. Mas isso não é inteiramente verdade e podíamos aqui fazer uma distinção. Em condições normais, o envelhecimento é um processo fisiológico. Ou seja, todos nós estamos neste momento a sofrer um processo de envelhecimento e vamos continuamente sofrer esse processo de envelhecimento até morrermos. E desde que ocorra num ritmo considerado adequado e em condições fisiológicas e não precipitadas por comportamentos, por tabagismo, por alcoolismo, por práticas menos saudáveis, a pessoa que carrega pesos e tem destruição da coluna vertebral por isso. Ou seja, desde que não exista uma situação de sobrecarga para o nosso organismo, o processo de envelhecimento deve ser considerado um aspecto fisiológico. E, de facto, nós denominamos então o processo de aterosclerose, um processo que ocorre a nível de todas as artérias, mas principalmente das artérias elásticas, e que existe progressivamente deposição na parede do vaso sanguíneo de lípidos, de gordura. E essa deposição de gordura é um processo normal, tal e qual como a oxidação de um cano, tal e qual como a deposição de calcário nas vossas máquinas de lavar lá em casa. Nós conseguimos, por hábitos de vida saudáveis, minimizar ao máximo esse tipo de deposição de gordura, mas ainda assim ela vai sempre acontecer. Simultaneamente, a deposição de gordura na parede dos vasos vai desencadear também, acaba por servir como estímulo à fixação de cálcio e este cálcio sim acaba por tornar depois o vaso menos elástico, com menos capacidade de ser maleável e com maior risco, maior fragilidade da parede do vaso e risco de ruptura. E é aqui nesta altura que depois começamos a ter as complicações patológicas. Falamos então depois da situação patológica, ou seja, o que é que aconteceu? Houve um vaso que sofreu o normal processo de envelhecimento e se nós fizermos uma autópsia a uma pessoa que morreu com 100 anos, com uma vida perfeitamente saudável e que morreu literalmente de idade, nós vamos encontrar na parede dos vasos, obviamente, alguns depósitos de gordura, mas em situações extremas, e essas sim estão relacionadas com os hábitos de vida mais sedentários e com menos qualidade de vida, nós vamos encontrar depósitos de gordura e de cálcio substancialmente maiores. E como eu disse, isso vai tornar mais frágil a parede do vaso e vai dar aso a que possam existir fenómenos de trombo, de trombose. E isso sim é a aterotrombose e esse é o lado verdadeiramente fisiopatológico do processo de envelhecimento. Então o que é que poderá acontecer aqui? Quer porque aquela placa de gordura aí revestida de cálcio face ao fluxo de sangue, e vocês imaginem um sistema de alta pressão em que a corrente sanguínea vai estar sempre ali a pressionar aquela placa e a placa a qualquer momento pode se soltar e depois essa placa vai entrar em circulação e vai entupir onde os vasos depois começam a ser mais estreitos, onde começamos a encontrar os capilares, aquelas pequenas estruturas vasculares que têm no pulmão, que têm no coração, que têm no cérebro e depois em qualquer lado vai existir o entupimento dessa placa. Também pode haver erosão e até mesmo ruptura do vaso. E o processo de aterosclerose, levado ao extremo, também é um mecanismo pelo qual existem acidentes vasculares cerebrais em que o vaso simplesmente rasga porque a parede estava fragilizada. Ora, aí sim nós temos a situação fisiopatológica e chamamos a isto aterotrombose. Este mecanismo é o que está na gênese de todo o tipo de tromboses que existem. Portanto, trombose é o nome que é dado na gíria ao AVC, não deve ser utilizado por pessoal médico, porque de facto estamos a generalizar o mecanismo. O que existe de facto é, se nós tivermos um trombo que vai entupir nas artérias do coração, nós vamos ter então aqui um infarto agudo do miocárdio. Se houver um trombo que vai entupir no cérebro, vamos ter um acidente vascular cerebral. Se houver um trombo que vai entupir no pulmão, nós temos um evento de
infarto pulmonar. Portanto, tudo isto, em qualquer sítio do nosso corpo, pode haver um corte súbito do fornecimento de sangue mediante a libertação de um trombo da parede destes vasos. E de facto, então, a aterotrombose, esta sim é a alteração típica que costuma estar na base de todos estes eventos cardiovasculares, quer seja um infarto agudo do miocárdio, o AVC e até mesmo da morte súbita. Portanto, habitualmente nós depois na autópsia vamos encontrar sempre são coágulos que se libertaram. Voltando ao AVC, como é que nós identificamos que a pessoa está a ter um AVC? Existem algumas imagens que vão diretamente àquilo que é o típico do AVC, e eram umas imagens que eram divulgadas, habitualmente até apareciam nas paragens de autocarro, em que vocês tinham, por exemplo, a pessoa que perde subitamente parte do campo visual, as alterações da fala, e isso vocês depois vão lidar intimamente no vosso dia-a-dia relacionado com o vosso trabalho, a diminuição da sensibilidade, a pessoa que para de sentir parte do corpo, perde a sensibilidade de um braço, perde a sensibilidade de uma perna, por aí fora, e a diminuição da motilidade, em que a pessoa de repente deixa de conseguir mexer parte do corpo, o braço pendente, a perna pendente, é a pessoa que quer andar e não consegue. Em termos práticos, estas alterações habitualmente não vêm isoladas, vêm em grupo e associam-se a outras coisas. E, portanto, em termos mais gerais, são sintomas típicos do AVC, e estes aqui estão presentes em quase 70 a 80% das pessoas. Quadros confusionais, a dificuldade na linguagem, e aqui voltamos às velhas definições em desuso, quer na componente de expressão, quer na componente de compreensão. Alterações súbitas da visão, e a pessoa pode perder subitamente o campo visual. Uma das achados típicos, por exemplo, é o doente que vem porque agarrou no carro, começou a conduzir e arrancou os espelhos laterais de todos os carros que estavam estacionados na rua. Porquê? Porque há uma limitação do campo visual e a pessoa, por exemplo, não vê tão bem o lado esquerdo ou o lado direito, não se apercebe, parece que está tudo bem porque a visão central está preservada, e leva tudo à frente porque vai com a lateral do carro a raspar. Este aqui é dos aspectos mais frequentes que nós encontramos na urgência. Alterações do equilíbrio, tontura, falta de coordenação. Lembrem-se que o cerebelo, que é fundamental para estes aspectos, também pode ter AVCs. Portanto, existem AVCs cerebelosos e aí sim, fundamentalmente, nós vamos ter alterações da coordenação e do equilíbrio. Dor de cabeça intensa, súbita e sem causa evidente, e isto aponta-nos muito para os AVCs hemorrágicos, e já vamos falar disso. E, obviamente, que este sim é o achado típico, são as alterações da sensibilidade e da força na face, nos membros, ou na totalidade de metade do corpo, ou seja, a pessoa perder completamente a sensibilidade e a força do lado esquerdo ou do lado direito do corpo. E esse sim é o achado mais típico, aquele que vocês certamente mais vezes já ouviram falar. Em termos de linguagem, um terço dos doentes que sobrevivem ao AVC vão, e aqui não concordo com a definição, isto foi tirado diretamente de uma orientação da DGS, mas não vão desenvolver, vão manter alterações da linguagem, eles desenvolvem exatamente no momento em que têm o AVC, e habitualmente o que é que nós vamos ter? Vamos ter algum tipo de afasia, e aqui recordamos depois os vários tipos de afasia da aula anterior, vão ter disartria, que não tem tanto a ver com a compreensão ou com a produção de discurso, mas fundamentalmente com a capacidade motora de articular palavras, e menos frequentemente, isto sim são achados que nós definimos, mas de facto é muito raro, principalmente na sua forma pura, na sua forma isolada, a agrafia, com a perda de capacidade de gerir a linguagem escrita, ou a alexia, em que a pessoa deixa de conseguir ler, mas isso já são situações, pelo menos na forma isolada, extremamente raras. A propósito do AVC, habitualmente nas aulas não dadas à distância, este era o momento em que eu ia buscar um videozinho e punha o vídeo a passar, mas que vocês facilmente vão conseguir encontrar no YouTube. E isto é um desafio que eu vos faço, porque nesta altura parece que tudo o que eu vos disse até agora, talvez tirando a parte da circulação cerebral, que aí sim demos um bocadinho de anatomia, mas todo o resto do conceito do AVC parece que no fundo são conceitos de senso comum. Toda a gente sabe o que é um AVC e consegue identificar perfeitamente uma pessoa que tem um AVC. E há 6 anos aconteceu uma coisa peculiar na televisão portuguesa, e vocês provavelmente não se lembram disto, e cada ano que passa certamente vou ter menos pessoas a lembrarem-se disto,
mas facilmente conseguem encontrar esta gravação. Há um programa de televisão na SIC em que falam sobre a importância de alguns idosos manterem a sua autonomia, viverem sozinhos e conseguirem gerir perfeitamente a sua casa. E há um senhor que está a ser entrevistado e, algures a meio da entrevista, algo começa a correr mal. E para quem vê isto, principalmente profissionais de saúde, é uma situação que causa angústia. Porque o que está a acontecer é um AVC em direto na televisão portuguesa e a entrevista mantém-se e dura quase 20 minutos. Até que a certa altura há um intervalo e depois sim o senhor já estaria a receber cuidados médicos e já estaria a ser encaminhado para o hospital. Mas aquilo que parece senso comum e que todos conhecem, de facto, aqui fica claramente visível que não. As pessoas estão à frente de uma pessoa que está a ter um AVC e existe todo um mecanismo que pode ser ativado, existe uma via verde, existe medicação que nós podemos fazer de imediato no hospital. E nós sabemos que estas intervenções estão muito dependentes do tempo e quanto mais tempo decorrer entre o início dos sintomas e o início da intervenção, pior será o resultado. Portanto, nós queremos que as coisas sejam o mais rápidas possíveis. Mas, infelizmente, mesmo perante uma situação que agora é óbvia, na altura, para quem não estava à espera que isto acontecesse, parece que as coisas não são tão claras. E, portanto, o desafio é mesmo este. Vocês agora fazem uma pausa na gravação, abrem o YouTube, procuram, basta isto, AVC SIC, ainda agora este ano voltei a tentar e continua a ser fácil de me encontrar. E vocês vão assistir à gravação e vão ver em que momento em que começam a ficar inquietos e a não perceber como é que está um estúdio com 50 ou 60 pessoas e ninguém se chega à frente e diz atenção, está um AVC a acontecer. Aqui esta parte já não consigo confirmar, mas na altura dizem que foi um telespectador mesmo que telefonou, identificou-se e disse, olha, sou profissional de saúde, tenho uma pessoa a ter um AVC, parem com isso e chamem ajuda. Portanto, aqui fica o desafio e depois retomamos a aula. Passando agora para a classificação dos AVCs. Temos dois grandes tipos de AVCs, os isquémicos e os hemorrágicos. E em termos de frequência e em termos de probabilidade de que estarem perante um ou outro, a nossa cabeça diz-nos, por experiência, que sempre que vemos um AVC a acontecer, habitualmente estamos perante uma situação isquémica. Ou seja, habitualmente houve um coágulozinho, um trombo que se formou. Já agora, só para clarificar, muitas vezes vocês vão ouvir coágulo e vão ouvir falar de trombo. Coágulo, basicamente, é quando a cascata de coagulação, o conjunto de proteínas que nós temos na corrente sanguínea, são ativados e começam a fazer com que o sangue naquela zona comece a ficar progressivamente menos líquido, até que se forma uma substância mais gelatinosa, que já não é líquida, que é um coágulo. Nessa altura, existe também a ativação das plaquetas. São células que nós temos na corrente sanguínea e que se vão agregar, vão se juntar ao coágulo e vão ajudar a estabilizar o coágulo e vão fazer aquilo que se chama o trombo. Portanto, em termos práticos, quando nós utilizamos a expressão coágulo ou trombo, aqui quase como sinónimo, o processo de cascata de coagulação e de trombose estão sempre de mão dada. Portanto, em algum momento, o doente tem um coágulo e vai passar a ter um trombo e, portanto, não se assustem de ver a nomenclatura quase misturada. Mas então, por algum mecanismo de obstrução, um trombo terá comprometido o fornecimento de sangue em direção ao cérebro e nós estamos então perante um AVC isquémico. A minoria dos casos, cerca de até 20% dos casos, são AVCs hemorrágicos e esses habitualmente têm uma maneira de se instalar muito mais intensa, geralmente com dor de cabeça, geralmente a acompanhar um pico hipertensivo e existe ruptura de um vaso e existe hemorragia. Parece que estamos aqui a separar as duas entidades clínicas, mas isso também não é correto, porque, em boa verdade, o acidente vascular cerebral isquémico habitualmente tem aquilo que se chama a zona de penumbra. Ou seja, quando existe uma zona do cérebro que deixa de receber sangue, há uma zona que dificilmente será recuperada. Portanto, a zona que era o principal dependente do fornecimento de sangue está irremediavelmente perdida. E depois existe uma zona periférica, que nós dizemos que é a zona cinzenta, em que essa sim é o alvo da nossa intervenção terapêutica. É aquela zona que, se nós atuarmos cedo, pelo menos aquela zona ainda conseguimos salvar.
Se não fizermos nada, tal como a outra zona já está, a zona mais dependente já está perfeitamente perdida, aquela zona que ainda tinha salvação também se vai perder. Problemas aqui é que existe uma coisa que se chama lesão de reperfusão. Ou seja, eu dou aqui exemplo habitualmente de uma canalização velha. Vocês imaginem um fornecimento de água que estava a atravessar uma canalização velha. Por algum motivo o cano entupiu. Nós conseguimos desentupir o cano e de repente a corrente sanguínea volta a passar por aquela canalização. Esta interrupção seguida de um reinício da circulação pode fragilizar ainda mais o vaso. E se estivermos a falar de um vaso que já estava sob um processo de aterosclerose e de aterotrombose importante, aquilo que pode acontecer logo a seguir é a transformação hemorrágica. Portanto, não ficando com a ideia de que os isquémicos e os hemorrágicos são AVCs completamente distintos, tenham isto presente. Grande parte dos AVCs hemorrágicos que nós identificamos no hospital começaram por ser isquémicos e em algum momento, a seguir à obstrução inicial, o sangue voltou a passar e rebentou. E nesse caso nós depois temos uma hemorragia. Em termos imagiológicos, às vezes nós temos alguns neuroradiologistas que conseguem olhar para a lesão e com base em algumas características que me superam completamente e que vão um bocadinho para além da minha especialidade, e dizem claramente que isto foi um AVC isquémico que teve transformação hemorrágica, mas regra geral é muito difícil perceber quais aqueles que foram hemorrágicos logo à partida e quais aqueles que eram isquémicos e que depois se transformaram em hemorrágicos. Os hemorrágicos, nós habitualmente temos um estigma na cabeça, em que assumimos que uma hemorragia tem obrigatoriamente que ser mais grave do que uma isquémia. E isto não é verdade. Um pequeno processo hemorrágico contido a uma determinada zona do cérebro que não cause grande pressão sobre as estruturas adjacentes não se faz nada. É para vigilância repetitar que passado um mês e a pessoa a partir até pode ter alta passado pouco tempo. O mesmo não acontece se for uma hemorragia catastrófica. E os isquémicos a mesma coisa. Um AVC isquémico que tenha envolvimento do território todo de uma carótida interna é uma situação catastrófica e a pessoa pode morrer e é tão ou mais grave do que a maioria dos AVCs hemorrágicos. Portanto, a natureza do evento não determina a gravidade. O que vai determinar a gravidade, obviamente, que é a extensão do evento. Portanto, um AVC isquémico de grandes dimensões, um AVC hemorrágico de grandes dimensões, são, à partida, mais graves. A outra questão que também tem que ser analisada é a localização. Porque nós podemos ter uma lesão cortical de uma zona do cérebro que até pode não ter grande utilidade e a pessoa pode ficar eventualmente com uma alteração da sensibilidade na perna ou no braço, mas nada mais do que isso. Mas se fizer um AVC do tronco cerebral, pode ser uma coisa muito pequenina e essa pessoa não vai recuperar e vai ficar numa situação que lhe compromete, obviamente, a vida de forma imediata. E sem tronco cerebral é aquela situação em que a pessoa está em morte cerebral e, quanto muito, poderá ser potencialmente dadora de órgãos, mas em termos práticos, a vida da pessoa acabou naquele momento. Passando agora para os AVCs isquémicos. Vamos classificá-los com base no território. E então, se vocês se lembram da última aula, e eu acho que isto depois envolve sempre parar um bocadinho e voltar atrás, nós tínhamos cada hemisfério a receber sangue proveniente de dois sistemas sanguíneos. Por um lado, na dependência da carótida interna, que depois se iria bifurcar em cerebral média e cerebral anterior. E por outro lado, aquelas artérias que caminhavam no meio daqueles orifícios das vértebras cervicais, que eram as artérias vertebrais e que iam fazer depois dar origem à cerebral posterior. Ora, em termos práticos, vamos deixar então neste primeiro grupo deste slide, de parte as artérias vertebrais e vamos para o território arterial na dependência da carótida interna. Portanto, AVCs isquémicos do território carotídeo. Que tipos de AVCs é que nós vamos encontrar aqui? Depende do vaso que for afetado. Eu não entrei em detalhe nos vasos sanguíneos na aula anterior, mas aqui uma das situações que pode ocorrer é puramente alterações da visão. E nesse caso o que vai acontecer é que o trombo vai provocar uma obstrução da artéria central da retina. É uma situação muito específica, implica que o trombo é um trombo muito pequeno, que conseguiu, apesar de tudo, caminhar profundamente nos territórios arteriais e não fez obstrução que envolvesse todo o hemisfério cerebral, nem tampouco todo o território da cerebral anterior, e foi especificamente entupir
no vaso sanguíneo, na artéria que vai fornecer sangue à retina. E esta pessoa subitamente perde a visão. Isto é um dos tipos de AVCs típicos isquémicos do território carotídeo. O segundo evento que também é relativamente comum, e este aqui é dos muito comuns mesmo, são os AVCs do território da cerebral anterior. Ora, o território da cerebral anterior, em termos de fornecimento, está particularmente relacionado com o território do hemisfério, do lobo frontal. Ou seja, se a pessoa tiver uma obstrução súbita ao fluxo de sangue para a região frontal, vai perder grande parte da função do lobo frontal. E isso estará relacionado com o quê? Lembrem-se que a área frontal era onde existia a iniciativa do córtex motor, ou seja, era aqui que a pessoa desencadeava uma ação. E se a pessoa perder essa capacidade, habitualmente o que é que nós vamos ter? Em primeiro lugar, alterações da linguagem, podemos ter situações de afasia. Podemos ter parésia do membro, e aqui lembrem-se que as vias habitualmente, a grande maioria, 85% das vias, vão passar para o lado contralateral do corpo. Portanto, se a pessoa tiver um AVC do hemisfério esquerdo, perde o controle motor do lado direito. E vocês lembram-se aqui que não era a totalidade das fibras que cruzavam, era a maioria das fibras, e portanto a pessoa pode manter alguma atividade relacionada exatamente com isto, e portanto a pessoa não perde completamente a força, não fica com o membro completamente pendente, e isso chamamos plegia, mas fica com uma diminuição franca da força. E isso chama-se parésia, e esta parésia depois pode ser quantificada em vários graus. E pode também surgir uma coisa, que é o síndrome frontal. Ora, aqui remete-nos também para um pormenor histórico que eu vos tinha dado, do Egas Meniz, da lobotomia, e em que eu vos dizia que as alterações e as doenças do córtex frontal estavam associadas a alterações do comportamento. E, portanto, a pessoa que vem ao hospital porque subitamente o comportamento está estranho, só chora, está agressiva, tem comportamentos desinibidos, começou a tirar a roupa no meio da rua, habitualmente nós podemos logo pensar que esta pessoa poderá estar a ter um AVC, especificamente no território frontal, e, portanto, é para lá que os nossos olhos se vão dirigir quando a pessoa fizer um ataque. Caminhando agora um pouco para trás, vamos ter os AVCs em que, além do território anterior, da cerebral anterior, existe envolvimento do território da cerebral média. Frequentemente vão coexistir alterações aqui dos dois territórios vasculares, ou seja, de todos os vasos sanguíneos que estão na dependência da carótida interna. E aqui existe uma subdivisão. E que subdivisão é esta? Esta divisão está relacionada com a extensão da lesão isquémica. E vocês percebem isto quando olham para a imagem da direita. Ou seja, em termos práticos, o fornecimento de sangue é assegurado pelas artérias cerebral anterior, média e posterior. Mas vocês, por exemplo, aqui que veem um doente que teve um AVC do território da cerebral média, vocês veem que a zona de isquémia, a zona que está aqui representada a preto, é imensa. Ou seja, em termos práticos, a cerebral média cobre mais de 50% do território vascular de cada hemisfério cerebral. E, consequentemente, é óbvio que se eu vos disser que um doente teve um AVC do território da cerebral média, a pergunta que tem que se fazer é em que extensão? Porque se foi só uma parte, os sintomas são mais ligeiros. Se foi em toda a extensão, os sintomas são obviamente mais graves. E é daí que vem esta classificação que vocês vão ver aí, entre aspas, que é o TACI. Esta classificação, e já vão ver as outras siglas nos slides seguintes, é uma classificação locofuncional. Eu não diria informal, mas pelo menos é uma classificação que não é amplamente utilizada, mas que vocês na vossa prática, depois quando começarem a fazer terapia da fala, doentes que tiveram acidentes vasculares cerebrais, frequentemente vão tropeçar nesta nomenclatura, nomeadamente de alguns de internistas e alguns neurologistas que ainda continuamos a utilizar esta classificação. Ora, neste primeiro slide, então, vocês vão imaginar a pessoa que tem todo o território anterior da circulação e todo o território carotídeo, portanto, incluindo a cerebral média e a anterior, comprometido. E é isto que nós temos, isquémia cerebral da totalidade da circulação anterior. Esta pessoa, habitualmente, o que é que vai apresentar? Vai apresentar parésia, diminuição da força muscular, e que vai envolver o lado contralateral do corpo, exatamente porque as fibras nervosas cruzam para o lado oposto. Habitualmente, será de maior envolvimento ao nível da face e do membro superior, não tanto do membro inferior, não neste tipo de AVC, mas também pode aparecer.
E habitualmente a pessoa poderá ainda ter alguma capacidade, ainda embora muito limitada, de movimento, que está relacionado, quando nós estudamos as vias nervosas, com o facto de não ser a totalidade das fibras musculares a cruzarem, das fibras nervosas a cruzarem de um lado para o outro, mas 85%, ou seja, a pessoa perdeu grande parte do controle nervoso, mas há 15% das fibras que vêm do outro lado do cérebro e, como tal, que podem ainda ter ali algum movimento associado. Do ponto de vista de linguagem, e aqui volta à nomenclatura antiga, a afasia global, que vocês sabem que quer dizer então que tem quer a compreensão, quer a produção de discurso comprometidos, não de forma isolada, mas habitualmente em contexto da afasia, as perturbações da linguagem com alterações da leitura e da capacidade de linguagem escrita, e também com a apraxia, principalmente estes aqui quando envolve o hemisfério esquerdo. Ou seja, nós estamos a falar aqui fundamentalmente de destros e estamos a assumir aqui aquela maioria dentro dos destros em que de facto o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante. E estas pessoas têm uma apraxia, que é a incapacidade de executar uma determinada ação. Há a apraxia do pentear, há a apraxia do atar os sapatos, a pessoa não consegue fazer aquele conjunto de movimentos estereotipados, que no fundo são vias nervosas que nós adquirimos e que são uma espécie de pré-programação que nós temos, e vocês quando atam os sapatos fazem quase de forma automática, e a pessoa subitamente deixa de conseguir fazer isso. Curiosamente, quando é o lado direito o afetado, e voltamos ao mesmo, estamos a falar do standard, das pessoas destras com o hemisfério esquerdo dominante, que são 80% dos destros. Aí vai haver uma coisa que é o neglect, ou seja, a pessoa literalmente, e aqui estamos a falar do hemisfério direito, as déficits são à esquerda, a pessoa não só perde o controle e a sensibilidade do lado esquerdo, como deixa de reconhecer aquela parte do corpo como sua. E acontecem coisas peculiares, por exemplo, a pessoa que chama durante a noite porque está uma pessoa deitada ao lado dela. E a pessoa não tem ninguém deitado ao lado dela, a pessoa simplesmente sente que está ali qualquer coisa na cama, mas nem sequer compreende que é o seu próprio corpo. Aqui uma dica interessante também é o desvio do olhar. Ora, quando nós estudamos os pares cranianos, vocês lembram-se que havia aí um conjunto de pares cranianos, nomeadamente o motor ocular externo, que eram fundamentais para nós direcionarmos o globo ocular. Ora, aqui esta pessoa subitamente perde grande parte do tónus nervoso e aquilo que vai acontecer é que, em termos semiológicos, há uma coisa muito típica que nos aparece no hospital, que é relacionado com o desequilíbrio súbito da força muscular dos vários músculos que rodeiam o olho, a pessoa vai desviar o olho. E vai desviar sempre o olhar na direção da lesão. Ou seja, a pessoa que me aparece no hospital, que não mexe, por exemplo, o lado direito do corpo, e os olhos vêm completamente desviados para a esquerda, eu imediatamente sei que essa pessoa fez um acidente vascular cerebral, provavelmente da totalidade da circulação anterior, do lado esquerdo. Porque os olhos dizem-me imediatamente onde é que está a lesão e, concordando com isso, a pessoa tem diminuição da força do corpo contralateral. Portanto, isto é um achado muito típico e mesmo nas pessoas que recuperam, este desvio do olhar é uma coisa que quase que a pessoa tem que ganhar um treino novo, porque senão a pessoa, por exemplo, à noite está a dormir e há pessoas que dormem com os olhos entreabertos e o desvio do olhar é imediatamente visível. A pessoa está mais cansada e imediatamente começa a sentir que está a ver a dobrar e os olhos começam a desviar. E, portanto, isto é um achado muito típico destes treinos. Agora, imaginem um cenário em que houve um acidente vascular cerebral, envolveu também o território da cerebral média, portanto, todo o território carotídeo, incluindo a cerebral média, mas não envolveu a totalidade, mas só uma parte. E, portanto, aí depende, obviamente, da zona que foi afetada. Por exemplo, aqui, se forem os ramos anterosuperiores, de facto, a pessoa vai apresentar novamente aqueles achados típicos daquilo que nós víamos no total da circulação anterior, só que deixamos de ter um I, e portanto não é a soma de todas estas alterações, e a pessoa aparece com alguns destes déficits. Em termos linguísticos, habitualmente, se a circulação não for totalmente comprometida, e se for daqui principalmente do ramo anterior e superior, e aqui vocês vão ter principalmente, se lembrarem da estrutura do cérebro, a área de Broca,
vamos ter uma afasia não fluente. Ou seja, a pessoa compreende aquilo que lhe dizem, mas não consegue produzir discurso. O resto é bastante semelhante ao território, à totalidade do território anterior. Simplesmente a pessoa pode ter apenas uma parte destes sintomas. Se for parcial, principalmente dos ramos mais posteriores, portanto, aqueles que já estão mais próximos do território da artéria cerebral posterior. Mais uma vez, a pessoa vai apresentar, não todos, mas alguns destes sintomas. A lista é a mesma da que estava principalmente, da que estava inicialmente no TACI, portanto, no compromisso da totalidade da circulação anterior. Mas aqui, por exemplo, vamos recordar novamente a estrutura cerebral, não é tanto a área de Broca, mas vamos encontrar sim a área de Wernicke. E ao encontrarmos a área de Wernicke, que tipo de afasia é que a pessoa vai ter? Vai ter uma afasia fluente, em que a pessoa fala, mas infelizmente não diz nada coerente. Portanto, a pessoa tem uma afasia fluente, que é típica da afasia de Wernicke, por oposição aos outros que tinham a afasia de Broca. Ainda dentro do território carotídeo, podemos ter apenas envolvimento dos ramos mais profundos. E chamamos a isto um AVC lacunar, e é daí que vem aquele A, portanto é um acidente isquémico cerebral do território de carotídeo, mas lacunar. E aqui já são coisas muito mais ligeiras. E felizmente nos doentes que temos que sobrevivem a AVCs, é este o tipo de lesão que nós vamos encontrar. Portanto, são AVCs que praticamente não dão imagem de ataque, ou que dão imagens relativamente pequenas, altamente localizadas, mas é a pessoa que, pronto, ficou com uma mão que mexe um bocadinho pior que a outra, ficou com um pé pendente, cocheia um bocadinho, tem uma alteração subtil da linguagem, mas são situações muito mais limitadas e não tão graves como os tácis e como os pácis, os parciais e os totais da circulação anterior. Agora, vamos para o território da cerebral posterior. E vamos ter aí o POSSI, portanto, acidente isquémico do território posterior. Aqui já é uma coisa muito menos linear. Portanto, estamos a falar das artérias vertebrais e tudo depende de qual é que é a zona que foi afetada. E aqui não podemos pensar só no cérebro, temos que pensar na totalidade do encéfalo. Portanto, se houver envolvimento do cerebelo, que está dependente da cerebral posterior, vamos ter desequilíbrio. Se houver envolvimento do córtex occipital, nós vamos ter perturbações do movimento dos olhos. É aquela pessoa que quando olha para um lado e para o outro parece que os olhos saltam e nós designamos a isso nistagmo. Podem ter visão a dobrar, que é a diplopia. Podem ter perturbações da linguagem. Se houver envolvimento do tronco cerebral, vamos ter coisas ainda mais graves, como por exemplo o coma, ou a morte súbita, infelizmente, e em situações menos graves, por exemplo, as perturbações da deglutição, a pessoa que se engasga frequentemente. E vocês têm exemplo de pessoas que tiveram AVCs, dos quais recuperaram aparentemente bem, mas que estão sempre a engasgar-se. E tenho doentes meus que têm de estar submetidos à intubação nasogástrica porque parece que está tudo bem, mas perderam a capacidade de controlar os músculos da região da faringe. Ainda no campo dos AVCs isquémicos do território posterior, podemos ter aqueles em que o território das vertebrais não se encontra totalmente comprometido e é uma coisa limitada mesmo ao território da cerebral posterior. Vocês aqui veem que existe uma panóplia de alterações que podem surgir, mas no fundo aquelas que mais frequentemente vamos ver são as relacionadas com a isquémia do lobo occipital e, consequentemente, com a capacidade de produzir imagem. Portanto, alterações visuais, uma perda da capacidade de distinguir cores, perda de capacidade de identificar objetos olhando para eles. É a pessoa a quem vocês mostram uma caneta e a pessoa não sabe dizer que é uma caneta, é a pessoa que olha para o relógio e não sabe dizer que horas são. E temos principalmente aqui alterações muito relacionadas então com a capacidade de produção de imagem ao nível do lobo occipital. Em termos de síntese, este quadro acaba por agregar então os 4 AVCs possíveis baseados na classificação locofuncional. E então nós temos realmente que vocês aqui veem aquilo que se esperava. Portanto, se houver um envolvimento extenso da circulação anterior,
quer da cerebral média, quer da cerebral anterior, portanto o território da carótida interna, a mortalidade é mais elevada, obviamente a comparar com os outros, e também vamos ter um grau de dependência maior a longo prazo. Aliás, em termos de opinião pessoal, acho que este valor até está subvalorizado, porque os doentes, habitualmente, os doentes que têm território da cerebral anterior totalmente envolvido e da cerebral média totalmente envolvidos, vão ficar com déficits para o resto da vida e muito maltratados pós-AVC. E, obviamente, que depois, à medida que vamos ter só envolvimento parcial da circulação anterior ou envolvimento só da região lacunar, a mortalidade e o grau de dependência vão começando a diminuir. De salientar que, quando passamos para os da cerebral posterior, novamente temos aqui um discreto aumento da mortalidade comparados com os lacunares, porque lembrem-se que são estes AVCs que podem ter envolvimento do tronco cerebral. E aí são pessoas que ficam em morte cerebral, potenciais dadores de órgãos, mas que a pessoa, tal como a conhecemos, a vida dela acabou naquele momento. Em termos de tratamento, o que é que se pode fazer? Ora, daquela máxima que eu vos dizia, de que tempo é cérebro, nós sabemos que atualmente existe uma campanha de alerta para as pessoas para tentar ao máximo que elas adquiram e recebam tratamento médico o mais depressa possível assim que se instala um quadro de AVC. Ora, em termos práticos, aquilo que está recomendado em termos de terapêutica farmacológica é uma intervenção nas primeiras 4 horas após o início do quadro. Portanto, a partir do momento que a pessoa desenvolve sintomas, quanto mais cedo melhor, e até às primeiras 4 horas, nós, do ponto de vista farmacológico, temos alguma coisa a oferecer. E esse tratamento chama-se fibrinólise. Aqui, por exemplo, a imagem que tenho é do Actialise, mas existem vários produtos que nós podemos fazer. E esta terapêutica fibrinolítica ou terapêutica trombolítica, porque destrói a fibrina, que é aquilo que estabiliza o trombo, aquilo que vai fazer é exatamente isso. Vai destruir o trombo e vai permitir restabelecer a circulação. Aqui convém esclarecer e gerir aqui um bocadinho expectativas. A terapêutica trombolítica foi das maiores inovações que nós tivemos em termos de tratamento para o AVC. Em termos práticos, permitiu, no espaço de poucos anos, ter reduzido quase 30% a mortalidade associada ao AVC. Mas, por outro lado, tem que ser utilizada de forma criteriosa. E nós, às vezes, aqui temos algum problema em gerir expectativas com doentes e com os próprios familiares. Porquê? Porque imaginem este cenário. Uma pessoa que vai para o hospital com um AVC instalado e que tem uma lesão de grandes dimensões. Faz TAC, já tem uma lesão perfeitamente instalada na TAC, e nós vemos que é uma pessoa que vai ficar com um território vascular comprometido extremamente extenso. A terapêutica endovascular nestes doentes está contraindicada, porque o risco de hemorragia de reperfusão é imenso. E, portanto, nós, em circunstância alguma, vamos promover um tratamento em que a pessoa, à partida, já tem uma doença grave e, face à nossa intervenção, ainda poderá desenvolver complicações mais graves. Por outro lado, pessoas que têm quadros muito ligeiros, será de pesar até que ponto é que nós devemos submetê-las a um risco face a um quadro extremamente ligeiro, a dormência na mão, a face dormente e pouco mais do que isso. Habitualmente, os doentes que são submetidos à terapêutica trombolítica são exatamente os doentes que têm sintomas moderados. A perna que deixou de mexer, mas ainda mexe ali um bocadinho, mas não tanto. A afasia, a pessoa que perdeu completamente a sensibilidade numa parte do corpo, mas que tem uma lesão ainda mal instalada na TAC e que tem pouco tempo de evolução, são estas pessoas que são candidatas à terapêutica trombolítica. O tratamento deve ser feito o mais cedo possível, idealmente nas primeiras 4 horas, sendo que, feito depois disso, a questão é que cérebro é que nós estamos a tentar recuperar, porque no fundo a lesão neurológica já está instalada e, como vocês sabem, os neurónios não se regeneram. Atualmente, nós dispomos ainda de mais uma arma terapêutica que é a terapêutica endovascular, TEV. O que é que acontece aqui? Temos um espaço de tempo mais alargado, que pode ir até 6 a 8 horas, em que aquilo que nós vamos fazer é, tal e qual como se faz um cateterismo ao coração, nós vamos fazer um cateterismo, vamos introduzir um catéter que vai caminhar nas artérias em direção ao cérebro e que, chegado lá, quase com este mecanismo de saca-rolhas, vai puxar o trombo para fora. Portanto, ao contrário da terapêutica trombolítica, em que nós submetemos a pessoa a um agente químico e esse agente químico vai, de alguma maneira, destruir o trombo, aqui estamos a falar de uma coisa altamente específica e altamente localizada.
Aqui a questão é que está muito dependente de quem o faz. Ao contrário da terapêutica trombolítica, que a única coisa que temos de calcular é a dose, e é administrado na veia e fica em circulação, este não. É preciso ter uma pessoa particularmente treinada e poucos sítios ainda o fazem. No caso de Setúbal, nós mandamos para Lisboa, eles vão a Santa Maria fazer isto, e penso que num futuro próximo o Garcia Dorta também vai adquirir competência para poder fazer este tipo de intervenção. Falando agora um bocadinho mais da terapêutica para aqueles que não são candidatos a trombólise ou a TEV, ou naqueles que mesmo tendo sido candidatos a qualquer uma destas técnicas, a uma ou às duas, mas a longo prazo, que tipo de terapêutica é que nós podemos fazer? Antiagregação plaquetária, portanto a aspirina ou outras antiagregante, que vão diminuir a formação de coágulos e reduzir o risco de acidente vascular cerebral. Se a pessoa tiver outros fatores de risco, nomeadamente arritmias, vamos fazer anticoagulantes e não antiagregantes, que é outra classe de fármacos, que esses sim interferem com a cascata da coagulação. Estatinas, que são medicamentos utilizados no controlo da hipercolesterolemia. E aqui de salientar uma coisa, não é necessário a pessoa ter o colesterol alto para fazer estatinas. Se a pessoa teve um AVC, nós vamos utilizar a estatina não só porque reduz o colesterol, mas também porque ajuda a reduzir a deposição de gordura na parede dos vasos, portanto, aquele processo de aterosclerose, de envelhecimento, e acaba por ter este efeito protetor e reduzir os eventos de aterotrombose, e também terapêutica antihipertensora. Sendo que, obviamente, que nós depois temos que ter o doente com a terapêutica antihipertensora ajustada e, a longo prazo, aí sim, obviamente, queremos que o doente ande com tensões arteriais perfeitamente controladas. Em termos de prognóstico, se nós formos confrontados com 10 doentes que tiveram AVC isquémico, de um modo geral, e que isto obviamente depende da AVC, mas de um modo geral, 2 doentes terão falecido, de forma imediata ou nos primeiros 30 dias após o evento. Um doente ficará perfeitamente incapacitado e sem qualquer potencial de reabilitação. 4 doentes terão uma limitação moderada a grave da sua funcionalidade e precisarão de reabilitação e terão dependência de terceiros a longo prazo. 2 terão sintomas ligeiros e apenas um terá recuperação completa. Ora, em termos práticos, a vossa atenção deve centrar-se sobre o doente que teve recuperação completa, porque foram vocês que também terão contribuído para isso, e sobre os doentes que têm compromisso moderado a ligeiro da atividade funcional. Porque em termos práticos é isto mesmo que nós vemos. Os doentes que têm quadros muito graves, o potencial de reabilitação é nulo. E, portanto, nós vamos ter que concentrar a nossa atividade principalmente em resgatar aqueles que podem voltar a ter uma vida normal. Passando agora para os AVCs hemorrágicos. Convém distinguir aqueles que ocorrem por hemorragia dentro do cérebro, portanto intracerebral, daqueles que ocorrem por hemorragia ao nível das meninges, ou seja, das membranas que envolvem toda a estrutura do sistema nervoso central, quer o encéfalo, quer a espinal medula. Não entrando aqui em detalhe das meninges, mas vocês veem aqui na imagem os nomes identificados a negrito. Nós temos à volta do encéfalo e à volta da espinal medula 3 membranas protetoras que se chamam dura mater, aracnoideia e pia mater. E essas 3 membranas têm um efeito protetor e são ricas em vasos sanguíneos. E, portanto, a hemorragia pode não ocorrer apenas a nível cerebral, pode ocorrer à volta do cérebro. E aí os sintomas não vão ser provocados por destruição de neurónios, mas sim pela compressão das estruturas nervosas pelo sangue que se acumulou. Passamos agora para os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. E aqui, como eu disse, vamos já distinguir 2 tipos, por hemorragia intracerebral ou por hemorragia extracerebral. Dentro da situação da hemorragia intracerebral, já como tínhamos falado previamente dos AVCs isquémicos, temos que perceber aqui se temos uma situação primária, ou seja, se foi um vaso sanguíneo que arrebentou, habitualmente no contexto de hipertensão, e portanto tivemos uma hemorragia cerebral, ou se temos um AVC isquémico, em que houve uma obstrução à passagem de sangue, seguido da chamada então lesão de reperfusão, em que o sangue, quando finalmente voltou a passar, o vaso está fragilizado e rebenta. E aí temos transformação hemorrágica de um AVC isquémico. Ora, habitualmente,
A principal causa que nós vamos ter aqui para a hemorragia intracerebral é a causa hipertensiva. Apesar de eu dizer aqui que os territórios mais frequentemente envolvidos são o tálamo, o cerebelo e o tronco cerebral, a verdade é que pode ocorrer a qualquer nível do parênquima cerebral. No entanto, também é frequente encontrarmos doentes que tinham já alguma predisposição para a ocorrência destes eventos, nomeadamente a existência de aneurismas intracranianos. O que é um aneurisma? É um vaso que dilatou e, consequentemente, à medida que o calibre do vaso vai aumentando, habitualmente a espessura da parede vai diminuindo, ou seja, o vaso cada vez maior com uma parede mais fina e nós aí sim vamos ter uma situação de risco iminente de ruptura. Habitualmente, estes aneurismas, infelizmente, só são detectados no momento em que existe hemorragia. Ou seja, questiona-se até que ponto é que nós deveríamos fazer rastreio das pessoas, saber se têm aneurismas ou não, mas de facto estamos a falar de submeter as pessoas a uma grande quantidade de radiação, a uma grande quantidade de contraste, porque isto tem que ser feito, obviamente, exame de imagem com contraste endovenoso, para se ver os vasos. E a questão é até que ponto é que isto traz, em termos práticos, benefício versus, tendo em conta que são situações muito raras. Aquilo que eu acho que não se pode, de maneira nenhuma, fazer é, face à sintomatologia, e habitualmente estamos a falar de coisas que podem começar por quadros ligeiros, mas depois vão agravando, as dores de cabeça, as alterações da visão, a pessoa que anda com a tensão descontrolada e que sente uma dor de cabeça pulsátil, intensa, tem vómito, tem alteração da visão, aí sim nós não podemos de maneira nenhuma desvalorizar a sintomatologia e dizer isso não é nada, e sim, estas pessoas têm mesmo que fazer exame de imagem para esclarecer isto. Ainda dentro das hemorragias intracerebrais, mas francamente mais raras, temos outras situações, como por exemplo as malformações arteriovenosas, que basicamente são como se fossem varizes, são novelos de vasos, de artérias e de veias entrelaçados, que apesar de não serem tão volumosos como os aneurismas, têm um grande risco de ruptura, porque acaba por haver um fluxo sanguíneo turbulento aí que pode rebentar a qualquer altura, e isto são coisas com que as pessoas nascem e que podem viver a vida inteira sem nunca ter sintomas. Outra situação é a angiopatia amiloide. A angiopatia amiloide é um processo relativamente frequente do envelhecimento, mas pode surgir em algum contexto de doenças adquiridas ao longo da vida, também doenças genéticas. A proteína amiloide é uma substância que corre na corrente sanguínea e que resulta do metabolismo celular. É quase como uma substância tóxica que se vai encontrar no sangue e que depois vai se depositar nos órgãos e nos tecidos. E ao depositar-se, nomeadamente nos vasos sanguíneos, vai aumentar a fragilidade dos mesmos. Habitualmente, pessoas com mais de 60 anos têm a proteína amiloide senil, portanto, envelhecimento celular normal, mas também podemos encontrar isto em pessoas mais jovens, nomeadamente pessoas com leucemias, linfomas e todas as doenças linfoproliferativas. Outra situação também óbvia é a hemorragia intracerebral provocada por traumatismo, que é a pessoa que sofreu um impacto na cabeça por queda, porque algo foi projetado contra a cabeça, e por contusão cerebral, portanto por impacto, a pessoa acaba por sofrer uma hemorragia intracerebral. Os outros tipos de eventos hemorrágicos extracerebrais, intracranianos, estão relacionados com hemorragias ao nível das meninges. E, consoante a localização, poderá ter várias classificações. Poderão ser hemorragia subaracnoideia, epidural, subdural. Não me interessa entrar aqui em detalhe convosco. Obviamente que, em termos práticos, estas situações podem ser tão graves como uma hemorragia intracerebral. Portanto, vocês aqui nas imagens, nomeadamente nas duas últimas, percebem que o parênquima cerebral em si é normal, mas está todo comprimido pelo hematoma. E ao estar comprimido pelo hematoma, nós temos disfunção neurológica tal e qual como se tivesse havido um sangramento ou uma isquemia daquela zona do cérebro que se encontra em sofrimento. Em termos práticos, também só para vos dar algumas dicas, nós, a nível de imagem, é óbvio que nós não conseguimos distinguir na TAC as 3 camadas de meninges que estão à volta do encéfalo e do sistema nervoso central, mas a maneira como o sangue se encontra disposto dá-nos logo alguma dica. Por exemplo, a hemorragia, se for subdural, ou seja, se for por baixo da dura mater, é a última imagem e dá-nos aquele formato representado a azul escuro em lente biconvexa.
Mas se for acima da dura mater, frequentemente já dá aquele aspecto em meia-lua que vem na imagem C. Portanto, nós logo aqui pelas imagens imediatamente começamos a desconfiar de que tipo de hemorragia que foi. São zonas que nós inclusivamente conseguimos drenar, porque encontra-se debaixo da calote craniana e não temos que atravessar o cérebro para chegar lá. E acima de tudo, o que nos vai interessar não é tanto o formato da lesão, é o grau de desvio das estruturas cerebrais. E vocês veem que o cérebro aqui fica completamente comprimido e é isso que nós queremos evitar e logo possível queremos intervir. Em termos de tratamento, então, o que é que nós podemos oferecer nos AVCs hemorrágicos? Se a regra, no caso dos AVCs isquémicos, era a intervenção mais precoce possível, era tempo é cérebro, aqui o mais importante, sem sombra de dúvida, que é a localização. Ou seja, nós temos que pesar o risco de estar a submeter a pessoa a uma intervenção cirúrgica e, nomeadamente, pesar o risco de estar a atravessar cérebro saudável. Ora, se isto for uma coisa mais eletiva, em que nós fizemos um exame de imagem e detectamos que a pessoa tem um aneurisma, existem técnicas cirúrgicas, nomeadamente endovasculares, portanto, como se fosse um cateterismo ao coração, em que nós conseguimos atuar sobre o aneurisma, reduzir-lhe as suas dimensões, reduzir a pressão e reduzir o risco de ruptura. Agora, imaginando uma pessoa que já teve o AVC, que já tem uma hemorragia, aqui nós vamos ter que abordar a questão da drenagem. E a drenagem só se encontra indicada se for uma lesão de grandes dimensões, se for um hematoma acessível e se o doente tiver risco de hipertensão intracraniana, ou seja, daquele volume de sangue acumulado estar a aumentar a pressão dentro do crânio e a comprimir as estruturas nervosas, a comprimir o encéfalo. Nesse caso, aí sim, terá indicação para ser abordado cirurgicamente. Obviamente que há sempre indicação para controlar a tensão arterial, novamente com algum critério, tal como se verificava nos isquémicos. É óbvio que se a pessoa tem hemorragia não a vamos deixar ficar hipertensa, mas também não vamos controlar intempestivamente uma tensão arterial e uma pessoa que sempre foi hipertensa não vai ter que viver agora com uma tensão perfeitamente normal imediatamente porque aquilo aconteceu. Das vezes que o fizemos, chegámos à conclusão que as pessoas tinham pior prognóstico do que das vezes em que fomos menos intempestivos. A longo prazo, se houver uma situação em que, por acumulação de sangue e depois posteriormente até mesmo por processo inflamatório e acumulação de líquido cefalorraquidiano, a pressão intracraniana continua alta, aquilo que se pode fazer é uma derivação ventrículo-peritoneal, que é aquilo que está representado na imagem de baixo, em que existe um tubinho cuja ponta se encontra introduzida a nível dos ventrículos, do espaço do líquido cefalorraquidiano que encontramos dentro do cérebro, e depois este tubo vai percorrer um trajeto por baixo da pele, ao longo do tórax até à região abdominal e vai drenar o líquido para dentro do peritoneu, a membrana que envolve as vísceras abdominais. Ora, isto é uma coisa com a qual a pessoa pode viver, isto pode ficar décadas com a pessoa e vai ajudar, é como se fosse uma válvula de pressão que vai ajudar a regular a pressão dentro da calote craniana e a pressão intracerebral e garantir que não existem complicações por hipertensão intracraniana. Vocês vão encontrar, por exemplo, crianças que tinham hidrocefalia, que tinham excesso de produção de líquido na infância e que foi colocada uma derivação ventriculoperitoneal, mas que podem ter ficado com alguma sequela da hipertensão intracraniana e que poderão perfeitamente ter derivações a funcionar durante anos e anos e vocês poderão trabalhar com estas pessoas. Em termos de prognóstico, aqui é muito mais difícil estabelecer o prognóstico do que quando falamos do AVC isquémico. E de facto aqui é mesmo caso a caso e tudo vai depender da lesão afetada. Nós não temos propriamente a ideia de, numa fase inicial, tudo depende da localização e do tempo de reabsorção. Portanto, está preconizado repetir um estudo de imagem ao fim de 24 a 48 horas, depois passado uma semana e depois passado um mês, para perceber exatamente se o sangue está a ser reabsorvido, se houve mais hemorragia entretanto ou não, e só nessa altura é que nós vamos conseguir identificar realmente qual é que é o prognóstico e até mesmo estabelecer objetivos e perceber a longo prazo o que é que vamos conseguir fazer pelas pessoas. Portanto, nesta altura, no âmbito do curso da terapia da fala, quer em relação aos isquémicos, quer em relação aos hemorrágicos, há a pergunta aqui que fica no ar, que é em que momento
é que vocês, face a um doente com AVC agudo, podem começar a trabalhar com este doente. É uma coisa que vocês têm que esperar que o doente fique melhorzinho, fique mais estabilizado, ou a intervenção é precoce e deve ser iniciada o mais depressa possível. Bom, estas recomendações, apesar de vocês poderem consultar, e há vários consensos e cada colégio tem as suas recomendações. Aliás, até mesmo os terapeutas da fala não têm totalmente acordo com os médicos de fisiatria e, portanto, poderá haver aqui grande discrepância naquilo que lerem depois na literatura. Mas, de facto, eu opto por ir buscar estas recomendações. Existe um comitê, o Instituto Nacional para a Saúde e para a Prestação de Cuidados, que emite todo um conjunto de orientações e que parece-me ser, no fundo, aquilo que resulta do maior painel de experts naquilo que toca a qual é que deve ser a vossa intervenção. E aquilo que está preconizado não tem nada a ver com aquilo que se faz na vida real nos hospitais. Portanto, aquilo que se estabelece é que a capacidade de comunicação e todos os tipos de afasia e todas as modalidades de comunicação devem ser avaliadas 72 horas após o início do AVC. Ou seja, ao fim de 3 dias, este doente é considerado estável o suficiente para se fazer esta avaliação. E deve ser iniciada imediatamente terapia da fala se houver algum tipo de déficit de linguagem. O que está preconizado são sessões de 45 minutos por dia, 5 dias por semana. Se o doente tiver boa capacidade de participação e se o ganho funcional for evidente, e aqui é aquela questão que eu vos dizia, que é nestes doentes que nós devemos atuar mais, são os que têm mais potencial, devemos considerar a hipótese de intensificar a terapia da fala. Mesmo que não seja possível assegurar a terapia da fala aos 45 minutos diários, ela deve ser realizada 5 vezes por semana, o tempo que o doente tolerar. A terapia da fala deve ser baseada nas limitações do doente, não se deve limitar ao doente, deve incluir também familiares, cuidadores, para que eles próprios aprendam a conviver com o doente. E grande parte, às vezes, da frustração do doente é a própria família que não sabe gerir também a situação. E devemos lembrar-nos de todas as formas de comunicação e a de adquirir estratégias. Portanto, lá porque o doente não verbaliza, nós não vamos parar por aí e vamos ensinar-lhe alternativas. Comunicação por gestos, tablets, todo o tipo de eletrónicos que nós temos atualmente. A cada 6 meses a situação deve ser reavaliada e reequacionado o plano de reabilitação. Na segunda parte da aula, vamos agora falar das doenças neuromusculares. Ora, em primeiro lugar, vamos começar por definir estas patologias. E vocês vão encontrar na nomenclatura duas coisas distintas: a doença neuromuscular e a doença neurodegenerativa. Os dois conceitos parecem às vezes serem utilizados de forma quase sobreponível e não deviam sê-lo, porque por um lado a doença neuromuscular remete para uma doença que tem envolvimento quer neurológico, quer muscular, e portanto fundamentalmente da junção neuromuscular, daquela placa que vocês viram que era a relação íntima entre a membrana pré-sinática do neurónio, a fenda sinática e depois a membrana pós-sinática da célula muscular, enquanto a doença neurodegenerativa, habitualmente e por definição, estaremos a falar só de patologia limitada ao sistema nervoso. Ainda assim, face à íntima relação entre estes dois tecidos, entre o tecido nervoso e o tecido muscular, inevitavelmente vocês vão encontrar estes conceitos utilizados de forma quase indiscriminada, o que não está necessariamente errado, porque, regra geral, há sempre um compromisso quer do sistema neurológico, quer do sistema muscular. Ainda assim, se formos completamente restritos na definição, nós devemos considerar que a doença neuromuscular é qualquer patologia que afeta o tecido nervoso, e quando falamos do tecido nervoso, ao nível, por exemplo, da espinal medula, falamos particularmente do território anterior da medula, portanto, daquele território que traz as vias descendentes, as vias efetoras, as vias motoras, portanto, as vias que depois vão dar origem às raízes que vão controlar a atividade muscular, o que não acontece com o território posterior da medula, que é o território sensitivo. Podemos ainda falar de neuropatia puramente sensitiva quando envolve o córneo posterior da medula, se bem que, se for limitado ao córneo posterior da medula e não houver qualquer envolvimento do córneo anterior, de facto estamos a falar de uma doença puramente sensorial e, como tal, se calhar aqui o conceito neuromuscular não é totalmente aplicável. E, finalmente,
temos sempre que nos lembrar da junção neuromuscular. E, portanto, vai haver patologias que vão afetar não tanto o neurónio, não tanto a célula muscular, mas a maneira como uma comunica com a outra. E essas, sim, para mim, são as verdadeiras doenças neuromusculares. Ainda assim, vocês vão ver que isto é um grupo muito heterogéneo de doenças, uma classificação que não é totalmente uniforme e, consequentemente, dará sempre aso a algumas interpretações e a algumas discrepâncias quando vão de autor para autor. Por definição, então, quando falamos de doença neurodegenerativa, e aqui vêm algumas diferenças na definição, devemos considerar que a doença neurodegenerativa é uma doença em que existe uma destruição progressiva e de caráter irreversível dos neurónios. Lembrem-se que o tecido nervoso é o único tecido do corpo que não apresenta qualquer capacidade de regeneração. E atualmente fala-se muito das técnicas utilizando células estaminais, utilizando algum tipo de estimuladores para poderem promover a regeneração do tecido nervoso, mas ainda estamos a falar tudo de investigação no campo experimental, no campo in vitro e in vivo. Infelizmente, nós ainda não conseguimos promover nenhum tipo de regeneração do tecido nervoso. Por destruição do tecido nervoso, obviamente que nós vamos ter destruição das funções motoras, fisiológicas, da capacidade cognitiva, e nas doenças neurodegenerativas nós habitualmente temos todos os componentes em simultâneo. Por exemplo, quando vocês pensam em doença de Parkinson, não pensem que é só uma doença motora, há uma demência parkinsónica associada. Todas as doenças degenerativas em algum momento têm destruição cognitiva e, portanto, esperem sempre haver sempre uma mistura destas várias dimensões e não existe qualquer tipo de cura. E isto é igual para todas as doenças neurodegenerativas atualmente classificadas. Nós não temos cura, temos tratamentos e, infelizmente, com uma taxa de eficácia extremamente baixa. E, portanto, nós temos sempre a falar de doentes que vocês vão acompanhar e que vão ver de tempo para tempo a perderem faculdades. Isto acaba às vezes por ser a componente mais desmotivante de quando tratamos doentes com doenças neurodegenerativas, é que todos nós entramos na área da saúde, eu em medicina, vocês em terapia da fala, com alguma expectativa, de alguma maneira, de proporcionar melhoria, reabilitação, recuperação de função, mas a verdade é que vocês também têm que ter uma perspectiva que grande parte do vosso trabalho será ensinar uma pessoa a viver com limitações, o doente que teve o AVC e que vai ter que desenvolver metodologias novas para conseguir compensar de alguma maneira as suas limitações, e nos doentes com doença neurodegenerativa. É óbvio que a terapêutica o que vai tentar é abrandar a progressão da doença, travá-la para mim já é num sentido quase irreal, porque a verdade é que a doença vai sempre piorando, e vocês o que vão ensinar é ao doente, ao longo da progressão da sua doença, a desenvolver metodologias, a desenvolver técnicas que de alguma maneira lhe permitam ainda ter alguma normalidade no seu dia-a-dia, até que infelizmente a doença acabe sempre por progredir e entrarmos numa fase em que depois o doente já não terá qualquer potencial de recuperação. Em termos de doenças neurodegenerativas, convém ainda falar de demências. As demências são as doenças neurodegenerativas que estão mais intimamente relacionadas com a parte cognitiva. Sem sombras de dúvida que a doença de Alzheimer é o melhor exemplo e a mais frequente de todas as demências que são conhecidas. Mas existem múltiplas outras doenças neurodegenerativas que cursam também com demência e que nós vamos falar aqui um bocadinho de vários exemplos. As que estão sublinhadas em negrito são os exemplos de doenças mais frequentes e daquelas que nós felizmente conhecemos melhor e que temos a fisiopatologia melhor caracterizada, que são a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a esclerose amiotrófica lateral, ou a doença de Lou Gehrig, que é a doença que vocês todos conhecem do caso mais famoso do Stephen Hawking. Depois, existem outros casos de doença, nomeadamente a doença do neurónio motor, as encefalopatias espongiformes, ou doença das vacas loucas, como vocês já ouviram ver, que é uma dos mecanismos de transmissão, mas não o único, da encefalopatia espongiforme, doença cerebelosa degenerativa e doença também da espinal medula degenerativa, embora estas doenças sejam mais raras. Uma das coisas que eu acho que é importante vocês terem noção é que estas doenças, por definição, nem deviam ser classificadas como doenças, deviam ser classificadas como síndromes. E isto volta um bocadinho a uma coisa que eu vos falei logo numa das primeiras aulas, ainda pessoalmente, em que eu vos explicava que
Em medicina, nós devemos classificar uma patologia como doença quando conseguimos identificar claramente o mecanismo fisiopatológico, as características, os sinais e os sintomas típicos, quando temos um tratamento para oferecer e um prognóstico bem estabelecido. Quando nós temos tudo isto, e principalmente no campo do diagnóstico, quando nós temos testes diagnósticos específicos, nós estamos perante uma doença, uma entidade clínica bem definida. A grande maioria das doenças neuromusculares são síndromes, ou seja, há todo um conjunto de sinais e sintomas, há todo um conjunto de testes mais ou menos específicos que depois vão ter determinadas apresentações que podem ser mais ou menos consistentes. Mas, infelizmente, a grande maioria delas, o que nós estamos a falar é de uma constelação de sintomas. É um conjunto de sinais e sintomas que nós resolvemos agrupar e consideramos que aquilo, então, é uma entidade clínica, é uma doença. E quantas foram as vezes ao longo das últimas décadas em que nós identificámos uma doença e depois, de facto, vimos que os doentes não respondiam todos da mesma maneira à medicação, não tinham todos o mesmo prognóstico, outros tinham doença que progredia num ano e outros progrediam em 10, e depois, com o tempo e com o progresso da medicina e com mais exames de diagnóstico disponíveis, chegámos à conclusão que, afinal, aquilo que nós achávamos que era uma entidade clínica, às vezes eram múltiplas entidades clínicas. Nós já vamos dar alguns exemplos disto. Em todo o caso, aquilo que eu vos digo é que esta classificação que eu vos apresento agora, e é a classificação europeia do Programa Conjunto das Doenças Neurodegenerativas Europeu, esta classificação é o que está em vigor neste momento. E tudo indica que, se calhar daqui a uns anos, e se eu continuar a dar esta cadeira, e espero que nos moldes habituais e não por teleconferência, aquilo que nós vamos ver é que, se calhar, estas doenças, eu depois vou dizer, a doença que noutras alturas era chamada esta doença, veio-se a saber então que eram múltiplas outras doenças com espectros completamente diferentes da doença. Portanto, nada disto é estanque e, como praticamente tudo em neurologia, é ainda baseado um bocadinho na nossa interpretação e ainda com muita margem para se modificar a definição. Em termos de diagnóstico, estas patologias são extremamente difíceis de diagnosticar, por aquilo que eu vos disse, pela dificuldade de exames específicos, de testes de diagnóstico que sejam específicos daquela patologia, e a própria sintomatologia é uma sintomatologia inespecífica. Dormência, falta de força, cansaço, tudo isto são queixas vagas em que a pessoa habitualmente anda perdida em exames de diagnóstico, em investigação, até finalmente se chegar a um diagnóstico. E de facto é assim isso que acontece e muitas vezes vocês têm doentes com doenças neuromusculares quando finalmente chegam à fase da prescrição terapêutica e infelizmente, por exemplo, no campo da terapia da fala, é uma das coisas com as quais nós lutamos, é que muitas vezes as pessoas, os médicos, são obcecados com o diagnóstico e esquecem-se que durante o processo de diagnóstico o doente pode perfeitamente estar a fazer algum tipo de fisioterapia e terapia da fala. E então vocês só vão apanhar o doente já na fase final do diagnóstico. Não estamos a falar de coisas que se fazem em dias. Muitas vezes nós temos doentes que andam anos perdidos em investigação e que finalmente, por exclusão, por várias doenças que vão sendo postas de parte, no fim decide-se que o doente tem aquela doença neuromuscular. E muitas vezes vocês vão ter aquela sensação frustrante de tempo perdido em que nós não atuamos precocemente. Os sintomas, como eu disse, habitualmente são vagos, são sintomas muito mal definidos e nós temos muita dificuldade em objetivar sintomas que não são objetiváveis por nenhuma escala. Um dos exemplos que dou é a escala visual analógica da dor, em que em a escala, peço desculpa, não é analógica, é uma escala visual com carinhas, que nós depois transformamos numa escala analógica utilizando uma régua e utilizando aqui depois esta medição que vocês aqui veem, em que eu peço ao doente para quantificar a dor. Mas a quantificação da dor é uma noção subjetiva, em que para mim uma dor absolutamente incapacitante pode ser uma dor totalmente tolerável para uma pessoa que tenha mais tolerância à dor. A mesma coisa com cansaço, a mesma coisa em termos de status funcional. A pessoa achar que faz a atividade perfeitamente normal, se for uma pessoa que tem uma atividade física muito limitada, pode nem reparar que tem limitação. Por outro lado, uma pessoa que antigamente corria e que agora já não consegue correr, obviamente que se perder essa capacidade, se tinha uma vida ativa e agora subitamente é obrigado a ter uma vida mais sedentária, vai dizer que tem uma limitação muito mais importante. Portanto, infelizmente, estamos sempre a falar com sinais e sintomas muito inespecíficos e que mesmo no exame objetivo cuidado são difíceis de objetivar. Em termos de exames mais concretos, bom, existem
análises que nós podemos pedir, estudos hormonais, marcadores de lesão muscular, como por exemplo a creatinina. Existem anticorpos, que são proteínas que nós detectamos no sangue e que vamos ver, por exemplo, se a pessoa tem anticorpos anti-receptores da acetilcolina, como vos tinha dado o exemplo quando falámos da junção neuromuscular. Mas, mais uma vez, a grande maioria das doenças neuromusculares não tem teste diagnóstico específico. Ou seja, nós fazemos o diagnóstico baseado na normalidade de grande parte dos exames. Ou seja, eu peço a função de tireoide à pessoa, é normal e, portanto, a pessoa não tem uma doença da tireoide, logo a fraqueza muscular poderá ser uma doença neuromuscular. Ou seja, os exames laboratoriais aqui, muito mais frequentemente, são importantes quando são negativos, para excluir outras doenças, do que propriamente por existir algum teste específico que, quando é positivo, nos dá o diagnóstico. E isso praticamente não existe. Os exames musculares, eletromiograma, que é aquele exame em que nós vamos testar correntes elétricas a percorrer, por exemplo, as extremidades, os membros, a mão, por aí fora. Mais uma vez, são exames inespecíficos. Portanto, nós detectamos diminuição da velocidade de condução. Podemos suspeitar, por exemplo, de uma doença em que a bainha de mielina está a ser destruída, e estamos a falar, por exemplo, de esclerose múltipla, mas, mais uma vez, não é um exame específico. Os exames de imagem, nomeadamente a TAC e a ressonância, principalmente a ressonância, são importantes para o diagnóstico, nomeadamente na esclerose lateral amiotrófica e na esclerose múltipla. Existem padrões típicos de ressonância, dependem de um exame bem feito e de um neuroradiologista bem treinado para conseguir detectá-los. Se isso não existir, muitas vezes estes exames são inespecíficos e não nos acrescentam nada. E, finalmente, a biópsia do músculo e do nervo, principalmente a biópsia nervosa, além de haver poucas alterações em termos de anatomia patológica específicas da doença neuromuscular, temos ainda a questão que, no fundo, estamos a provocar uma lesão nervosa ao fazer a biópsia de um tecido que não se vai regenerar. Porque nós podemos fazer uma biópsia de pele e a pele cicatriza, podemos fazer uma biópsia de fígado e o fígado regenera, mas a biópsia de nervo, quando mandamos aquele bocadinho de nervo para a análise, o bocadinho que nós tiramos não vai regenerar. E, portanto, são exames que tem que se pensar sempre, antes de executar, qual é que é o potencial benefício e o caráter mais ou menos específico do resultado que vamos ter. As doenças, além da classificação por apresentação clínica, podem ser também classificadas pela zona do sistema nervoso que é afetada. E, portanto, das várias doenças neurodegenerativas que vamos falar, demências e não demências, aquelas que afetam o córtex cerebral são principalmente então as demências, nomeadamente a demência de Alzheimer e a demência de corpos de Levy. Quando afetam aquelas zonas da base do encéfalo, onde havia ali na base do cérebro os núcleos da base, que eu disse que eram coisas mais primitivas, que estavam presentes em todos os vertebrados superiores, temos principalmente as doenças do movimento, como por exemplo a doença de Huntington ou Coreia de Huntington e a doença de Parkinson. Quando falamos de doenças do movimento relacionadas com o cerebelo e com o tronco cerebral, temos as ataxias. E, finalmente, quando caminhamos um bocadinho mais para baixo, quando falamos do sistema motor, estamos a falar de doenças que afetam a espinal medula, nomeadamente a esclerose lateral amiotrófica, doença de Lou Gehrig, ou então a atrofia bulboespinhal. Portanto, isto é outra forma de classificar, não tanto pela apresentação clínica, mas principalmente pela zona do sistema nervoso que aparece afetada. Pronto, aqui em representação também local, do local afetado, temos então núcleo estriado tipicamente envolvido na doença de Huntington, a substância negra do tronco cerebral tipicamente envolvida na doença de Parkinson, a região do hipocampo e do córtex do hipocampo, que era aquele lobo cerebral que nós não sabíamos muito bem para que é que servia, que ficava por baixo do lobo temporal, tipicamente aparece com alterações ao nível nos doentes com doença de Alzheimer. E, finalmente, a espinal medula, que aparece tipicamente depois alterada nos doentes com esclerose amiotrófica lateral. Qual é que é o problema desta informação? É que isto praticamente não se vê em nenhum exame de imagem, nomeadamente na ressonância. Portanto, estas alterações, quer no núcleo estriado, quer na substância negra, quer na região do hipocampo, quer na espinal medula, são dados obtidos da autópsia. Portanto, quando nós depois temos acesso ao tecido nervoso e fazemos uns cortezinhos e fazemos colorações e metemos em microscopia.
Tudo isto é muito bonito, mas a pessoa já morreu. Portanto, em termos de diagnóstico, não podemos basear o nosso diagnóstico em exames de anatomia patológica, porque infelizmente nós queremos tratar as pessoas quando elas estão vivas e não queremos propriamente fazer o diagnóstico baseado em autópsia numa fase em que depois não temos nada para oferecer ao doente. Poderá haver interesse, por exemplo, nas doenças de caráter hereditário, como por exemplo a doença de Huntington, que tem um caráter hereditário, e obviamente que aqui a autópsia é fundamental, porque poderá contribuir para depois fazermos o diagnóstico em outros elementos da família e até mesmo prevenir a transmissão destas doenças. Bom, a primeira doença que eu vou falar é a doença de Alzheimer, e sendo que nós na próxima aula vamos falar de demências, não me vou alongar muito na caracterização da mesma. Dos livros que eu vos recomendei, e aqui nomeadamente do Seeley, do Tratado de Fisiopatologia, da Anatomofisiologia, peço desculpa, vocês têm um capítulo relativamente extenso da parte das doenças neurológicas, mas aquilo que eu preciso é aquilo que eu vos vou dar aqui nestes slides. A doença de Alzheimer foi então descrita pela primeira vez no século XIX por um cientista alemão e foi descrita numa mulher relativamente nova, uma mulher de 51 anos que tinha uma alteração cognitiva, com uma demência, de instalação insidiosa, agravamento progressivo e que, com a evolução, com a idade, foi perdendo mais faculdades. Nós estamos a falar de uma altura em que ninguém falava ainda de demências, de doenças cognitivas, mas percebeu-se que esta doente tinha aquilo que parecia uma perda de capacidades cognitivas, um quadro senil, mas numa idade extremamente precoce, e pela primeira vez este homem, e foi por isso que a doença acabou por ficar com o nome dele, Alzheimer, descreveu pela primeira vez esta patologia e identificou os vários domínios cognitivos em que a pessoa perdia função, nomeadamente alterações da linguagem com afasia, incapacidade de desempenhar determinadas funções que a pessoa previamente conseguia fazer, atar os sapatos sozinha, vestir-se sozinha, que ela progressivamente foi perdendo essa capacidade, e agnosia, em que a pessoa perdeu literalmente conhecimentos, de capacidade de identificar dinheiro, capacidade de caracterizar objetos por aí fora, em que tudo isto, agnosia, perda de conhecimento, se instalaram muito mais cedo do que aquilo que deviam acontecer. Nós sabemos que esta doença é uma doença extremamente rara em pessoas com menos de 60 anos e a prevalência é inferior a 5%, e à partida, numa sociedade moderna em que não existe déficits nutricionais, em que a pessoa faz uma vida saudável, não deveria existir doença de Alzheimer antes dos 60 anos. Até existem algumas teorias de que habitualmente o Alzheimer, quando se instala antes dos 60 anos, provavelmente existe alguma doença sistémica que vai aparecer, e isto não é propriamente uma doença de Alzheimer, nomeadamente alguma neoplasia que se vai manifestar, alguma doença endócrina que está numa fase inicial, e nós cada vez mais temos esta sensação de que as demências em pessoas jovens muitas vezes são o primeiro sinal de outra doença sistémica, principalmente das neoplasias. É muito frequente nós vemos pessoas jovens com déficits cognitivos e que depois, passado algum tempo, têm uma neoplasia desenvolvida. Acima dos 85 anos, a prevalência do Alzheimer é extremamente grande, e depois aqui ficamos com um problema, que é o que é uma demência senil, o que é o envelhecimento normal e a perda de funções cognitivas simplesmente porque o cérebro vai atrofiando e a pessoa tem uma demência, e o que é uma demência de Alzheimer que tem alterações da anatomia patológica típicas, porque nós obviamente não vamos abrir a cabeça destas pessoas e não vamos fazer autópsias a todos e perceber quais é que tinham demência senil, do envelhecimento normal, e quais é que tinham doença de Alzheimer. E, portanto, esta prevalência acima de 50% aos 85 anos é questionável e só poderia ser completamente identificada se nós fizéssemos autópsia a todas as pessoas. A etiologia. O que é que existem aqui? Fatores genéticos não sabemos, existem várias teorias. Existe, acima de tudo, uma coisa que se chamam clusters, que são aglomerados populacionais, em que vocês têm algumas famílias que, em termos de história, percebemos depois que muitas gerações são afetadas por demências que se instalam em gerações novas, e depois temos outras famílias em que vocês, pessoas que vivem até aos 90 e veem que não existe nenhum caso de demência. E isto cada vez mais faz pensar que poderá haver um fator genético predisponente, mas de facto nós não temos ainda nenhum gene identificado associado à demência de Alzheimer. Há hipóteses, mas nenhum está confirmado. A proteína amiloide. Voltamos um bocadinho atrás, quando falámos dos fatores de risco para o AVC. Proteína amiloide, então, é uma substância proteica que se acumula no sangue, pode surgir associada a várias doenças, mas basicamente é um produto do metabolismo
celular, é basicamente lixo que nós temos em circulação, em que estas proteínas vão se depor nos tecidos e prejudicar o seu funcionamento. E nós sabemos que as pessoas com doença de Alzheimer, depois, quando lhe fazemos as autópsias, identificamos que realmente tinham proteína em amiloide em maior quantidade no tecido nervoso. Ainda em relação à doença de Alzheimer, a doença vai funcionar por fases, em que numa fase inicial são coisas muito subtis, a pessoa que tem alguma dificuldade em invocar nomes e palavras, é aquela pessoa que está a falar convosco e que frequentemente se esquece de uma palavra, e todos nós temos isto quando estamos cansados, e portanto é praticamente impossível diagnosticar uma doença de Alzheimer nesta altura, porque em boa verdade estes sintomas não são valorizáveis. Mas depois, à medida que nós vamos progredindo para a fase intermédia e para a fase avançada, aí sim nós começamos a ver um discurso cada vez menos fluente, uma variação da fala cada vez menos rica, portanto a pessoa tem um discurso monocórdico, falta-lhe vocabulário, utiliza sempre as mesmas expressões ao longo do seu discurso, e aqui sim as pessoas já começam a perceber que algo está errado. E numa fase avançada, a fala praticamente vai desaparecendo, discurso monossilábico, sim, não, tá e pouco mais do que isso, até que de repente, aliás de repente não, mas progressivamente o discurso vai acabar por desaparecer. Em termos de tratamento, e infelizmente isto vai ser a regra praticamente em relação a todas as doenças neuromusculares e neurodegenerativas que eu vos vou dar, o tratamento praticamente não existe. Portanto, se nós estamos a falar de uma doença da condução nervosa, e vocês sabem que a acetilcolina é um dos principais neurotransmissores no sistema nervoso, qualquer fármaco que vá inibir o efeito da acetilcolinesterase, que era aquela enzima que fazia a destruição da acetilcolina na junção neuromuscular e na junção neuronal e que impedia a acumulação da acetilcolina, neste caso a terapêutica passa então por tentar aumentar a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica. E, portanto, nós utilizamos aqui anticolesterásicos, que são medicamentos que vão acabar por diminuir a destruição da acetilcolina pela acetilcolinesterase e aumentar a sua concentração na fenda sináptica. Qual é que é o resultado disto? É escasso. Nós eventualmente conseguimos abrandar um bocadinho a progressão da doença, mas poucos doentes respondem e não respondem de forma consistente e, portanto, isto acaba por ser uma medicação que, embora se utilize, os resultados são muito limitados. Quando introduzida numa fase inicial da doença, habitualmente até temos alguma resposta. Doentes em estadio avançado da doença, velhinhos que praticamente já não falam, que começam a acamar, por amor de Deus, não gastem dinheiro neste tipo de medicamentos. São medicamentos extremamente caros e o resultado depois que se vê é praticamente nulo. E infelizmente é isto que nós vemos no dia a dia. É quando a pessoa já não tem propriamente benefício nenhum a tirar, é nesta altura que os médicos enchem de medicação, cada vez medicamentos mais caros, e que dá a sensação que o medicamento não presta, mas não, o medicamento simplesmente foi introduzido numa fase em que já não havia nada a fazer. Outros medicamentos que estão propostos: suplementos antivitamínicos, terapêutica anti-inflamatória, medicamentos para o colesterol por estabilizarem a membrana, a placa da troma. Tudo isto não tem qualquer evidência de benefício. Sendo esta doença também relativamente frequente em mulheres, ou mais frequente em mulheres, pensou-se que o desequilíbrio hormonal da menopausa poderia ser um fator precipitante e, de facto, alguns desequilíbrios hormonais provocam alterações cognitivas, mas a utilização de hormonas para tratar uma demência só por si também não mostrou qualquer evidência de benefício e, portanto, suplementos à base de hormonas também neste momento são completamente desaconselhados, embora vocês consigam encontrar isto em praticamente qualquer ervanária e qualquer parafarmácia na secção dos suplementos para doenças cognitivas. Prognóstico: altamente variável, e daqui que nós cada vez mais percebemos que as doenças neurodegenerativas se calhar não são tão poucas e há muito mais, existem vários espectros da mesma doença, porque temos pessoas que têm progressão completa em 3 anos e depois temos outros que têm progressão completa em 20 anos. E isto faz seriamente pensar se será que têm todos a mesma doença. Em média, 10 anos é o tempo que ocorre até haver progressão completa da demência. E porquê é que as pessoas com demência morrem? As pessoas morrem da demência, e a verdade é que sim, pode-se considerar que a pessoa morre da demência. Morrem porque necessidades básicas vão começando a ser cada vez menos detectadas pela pessoa, e nós temos uma pessoa que não tem percepção da fome, não tem capacidade de gerir a sua alimentação,
não bebe água porque nem tão pouco tem sede e, como tal, se a família não insistir que tem que beber água, a pessoa vai bebendo cada vez menos água e vai entrar em insuficiência renal. Mobilizam-se cada vez menos, a tosse não é tão eficaz, têm pneumonias de repetição e finalmente acabam por acamar, e até coisas tão básicas como, por exemplo, a pessoa mexer-se na cama, estas pessoas não o fazem e acabam por ter úlceras mais precocemente. Ora, no fundo, a pessoa morre das complicações da demência, mas em boa verdade, tudo o que está na gênese destas complicações todas é uma demência. E, portanto, até certo ponto, nós podemos dizer que, de facto, a pessoa morre da demência, ou pelo menos morre com a demência. Em relação à doença de Alzheimer, há um texto que encontra-se na Sociedade Portuguesa dos Familiares de Doentes com Alzheimer e que é uma frase que conseguem encontrar a nível mundial. Este texto está muito reproduzido e sintetiza perfeitamente aquilo que nós sabemos sobre a doença de Alzheimer. Não sabemos ainda a causa ou as causas, não temos ainda um diagnóstico claro, ou pelo menos uma previsão sobre qual vai ser o futuro individual de cada um dos doentes. Em termos de tratamento curativo, não existe. Nós, quanto muito, conseguimos reduzir ou tentar reduzir um bocadinho a progressão, mas no fundo aquilo que conseguimos é melhorar ligeiramente a memória e o comportamento. No entanto, a pessoa vai sempre acabar por ter uma deterioração progressiva e irreversível. E aquilo que nós temos, no fundo, a oferecer é apoio principalmente aos familiares, aos cuidadores, e garantir que estas pessoas têm condições de dignidade e um suporte adequado para poderem viver aquele tempo que lhes resta com as melhores condições possíveis. Avançamos agora para outra doença neurodegenerativa, e aqui ponho a figura do Michael J. Fox, que eu com o tempo começo a perceber que vocês cada vez menos, de ano para ano, tenho menos gente a saber quem é, mas que é o ator que entrava nos filmes do Regresso ao Futuro. Basicamente, ele é um bom exemplo de doente com doença de Parkinson, tem todas as alterações corporais e, em termos práticos, tem sido também o embaixador da doença e, mesmo em termos de terapêuticas promissoras, ele tem passado por tudo e tem ajudado a divulgar muito esta doença. Em Portugal, a doença de Parkinson afeta 1 a 2 casos em cada 1000 habitantes e é mais frequente em caucasianos de raça branca. Nós sabemos que a incidência aumenta com a idade e, infelizmente, sabemos muito pouco sobre o que é que poderá ajudar-nos a prever que doentes é que vão ter isto. Portanto, a etiologia, a origem da doença é totalmente desconhecida. Questiona-se a predisposição genética, porque de facto existem algumas famílias mais afetadas do que outras e, portanto, questiona-se se não poderá haver alguns genes que estejam na origem desta doença, embora até agora não tenham sido identificados. E, obviamente, quando nós temos um grupo de familiares mais afetado do que outras pessoas, tem que se questionar sempre se o fator aqui predominante é genético ou, por exemplo, o fator ambiental, porque à partida numa determinada família eles habitam numa determinada região. E temos que analisar fatores ambientais, alimentação, hábitos de vida e perceber também o que é que poderá estar na origem desta doença. Mais uma vez, até agora, nós ainda não conseguimos identificar absolutamente nada. Sabemos que existem alterações anatomopatológicas típicas, não percebemos de onde é que elas vêm, não identificamos nenhuma proteína, nenhum gene responsável e, neste momento, o diagnóstico é puramente clínico e baseado num conjunto de sinais e sintomas que, como vocês sabem, incluem as alterações do comportamento, do movimento, a rigidez, o tremor, etc. Ora, em termos práticos, na anatomia patológica, nós de facto vemos que existe uma zona do tronco cerebral, que é a substância negra, que vai apresentar depois um conjunto de neurónios destruídos e que sabemos que estes neurónios são responsáveis habitualmente pela produção de dopamina. E obviamente que em termos de tratamento, isto cria-nos uma possibilidade terapêutica em que, se nós substituirmos os neurónios que são destruídos e dermos este neurotransmissor, a dopamina, aos doentes, é expectável que, pelo menos numa fase inicial, eles tenham melhoria da sua doença. Ora, em termos de fisiopatologia, o que é que nós sabemos até agora? Nós sabemos que existe uma zona do córtex cerebral em que os núcleos da base, nomeadamente uma zona do cérebro que se chama o corpo estriado, quando nós precisamos de fazer um movimento, quando precisamos de andar, de correr, de tocar piano, etc., esses neurónios são ativados e libertam neurotransmissores e facilitam a existência de movimento. Sempre que nós queremos inibir o movimento e queremos garantir que o movimento é o mais coordenado possível, existe na substância negra
um conjunto de neurónios que, uma vez ativados, vão ter um efeito inibitório sobre a restante atividade do córtex cerebral. Ou seja, se nós tivermos o córtex cerebral a funcionar sem regulação, nós temos mais facilidade em desencadear movimentos, mas, por outro lado, este movimento pode ser descoordenado, pode haver tremor, pode haver mais interferência na qualidade do movimento. Se nós quisermos, de alguma maneira, aprimorar o movimento e garantir que este é feito com o mínimo de artefactos possível, nós precisamos que a substância negra produza, então, esse tal neurotransmissor, a dopamina, que acaba por ter um efeito estabilizador. Portanto, ela não limita o movimento de ser executado, mas reduz o tremor, os artefactos. E vocês veem isto, por exemplo, numa criança que está a adquirir competência. Portanto, ela primeiro aprende a fazer as coisas de maneira muito bruta, muito rude, muito rudimentar, estica o braço para agarrar o copo e derruba o copo, e depois, aos poucos, vai havendo aqui uma regulação e o movimento vai sendo executado da maneira mais cuidada possível. Ora, é a substância negra que nos ensina a fazer isso. Nestes doentes, esta atividade reguladora desaparece e, como tal, vocês vêem-nos a fazer os movimentos de forma brusca e descoordenada. E é por isso que depois eles têm o tremor, por isso é que têm as quedas, têm todas as alterações do movimento típicos da doença de Parkinson. Em termos de sintomatologia, quais é que são os sintomas iniciais que estes doentes habitualmente apresentam? Cansaço, fadiga, falta de energia, principalmente ao fim do dia, e estas queixas muitas vezes são muito difíceis de valorizar. Em termos de linguagem, o que é que nós começamos a ver? Uma fala monocórdica, menos articulada, mas inicialmente também não valorizamos isto. E uma das coisas que é muito típica dos doentes com doença de Parkinson são as perturbações da escrita. A pessoa que tinha a letra muito bonita e depois a letra começa a ficar irregular, não tem sempre o mesmo formato, o tamanho da letra vai oscilando, ora a letra grande, ora a letra pequena, por aí fora. E aí sim nós já começamos a identificar alterações. Infelizmente, nós apanhamos o doente numa fase avançada e depois na história vamos caminhando para trás e começamos a perceber que as coisas já existiam há algum tempo. E afinal aquela doença que achamos que tinha começado no mês passado, já tinha começado há 2 ou 3 anos e perdemos este tempo de intervenção. Simultaneamente, nós começamos a ter um componente cognitivo, com alterações da memória. E, portanto, dizer que a doença de Parkinson é uma doença puramente do movimento é um erro, porque existe uma doença cognitiva associada. Progressivamente, os movimentos vão ficando mais lentos, a pessoa vai perdendo mímica facial, é aquilo que nós dizemos que é a facies, a cara de boneco ou cara de cera, em que a pessoa perde a expressividade da mímica facial e estamos numa fase inicial. Numa fase mais avançada, à medida que a doença vai progredindo, começa o tremor, começa a dificuldade em iniciar o movimento e há uma marcha muito típica dos doentes de Parkinson, em que nada tem, por exemplo, a ver com aquele vídeo da marcha cerebelosa que eu vos tinha mostrado na primeira aula por gravação. A marcha do Parkinson é uma marcha em que a pessoa parece que se esquece como é que se começa a andar. Então o doente de Parkinson põe-se de pé e começa a dar passinhos curtos no mesmo sítio, quase que tem que ser empurrado para a frente e depois aí sim, quando finalmente se lembra que tem que inclinar o corpo, aí sim consegue depois iniciar a marcha e até anda relativamente bem numa fase inicial. Agora, a verdade é que esta perda da capacidade de iniciar o movimento é uma coisa que mostra que a pessoa perdeu vias nervosas, que são coisas automáticas. Nós não temos que pensar, eu agora quero começar a andar e, portanto, vou ter que mexer os pés e vou ter que me inclinar um bocadinho para a frente. E os doentes de Parkinson, numa fase inicial, têm que ser educados. E quando eles ainda conseguem andar sem apoio, nós temos que lhes ensinar que eles têm que se inclinar para a frente, porque senão eles perdem isto. Em termos de linguagem, o tom começa a ficar mais baixo, a linguagem monocórdica e a certa altura a letra aí sim nota-se perfeitamente, letra muito pequenina e depois no fim perfeitamente ilegível. Passamos agora para outra doença que também é relativamente famosa, que é a esclerose amiotrófica lateral. Esta doença será eternamente recordada pelo Stephen Hawking, por um exemplo de doença que progrediu durante décadas, mas esta doença, originalmente, e vocês encontram isto na literatura, é designada por doença de Lou Gehrig. E a doença era chamada doença de Lou Gehrig porque Lou Gehrig era um jogador de beisebol norte-americano, dos Yankees, e que foi o primeiro caso popular, o primeiro caso famoso, e acabou por ser ele próprio a cara da doença e da divulgação da doença,
Foi o primeiro caso da doença a partir do momento que ela foi identificada. Não é que ela não existisse antes, mas não era simplesmente identificada e ninguém ainda a tinha caracterizado. Então temos então a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, que é a sigla, que é uma doença também ela neurodegenerativa e com uma incidência cada vez maior. Por definição, e vou utilizar aqui de um tratado de medicina interna, esclerose lateral amiotrófica é uma forma de doença do neurónio motor, portanto estamos a falar do corno anterior da medula, portanto das vias descendentes, das vias motoras, em que é, sem dúvida, uma das doenças mais devastadoras, para não dizer a mais devastadora, das doenças neurodegenerativas. E aqui eu não resisto à tentação de entrarmos um bocadinho aqui na teoria da conspiração, que é, se todas as escleroses amiotróficas laterais que nós conhecemos, efetivamente são todos espectros da mesma doença. Ou seja, nós falamos de uma doença de progressão gradual e dissemos que as doenças neurodegenerativas, entre elas, nós às vezes chegamos à conclusão que elas não estão todas no mesmo saco. Ora, como vocês vão ver, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que, em termos de prognóstico, habitualmente, estas pessoas não têm muito tempo de vida. E, além disso, como grande maioria das doenças neurodegenerativas, tem uma deterioração cognitiva associada. Ora, a cara que neste momento vocês aqui veem, e que é a pessoa que se torna o doente mais emblemático da esclerose amiotrófica lateral, viveu durante décadas com um compromisso motor tremendo, dependente de uma traqueostomia, de um ventilador portátil, comunicar através de movimentos dos olhos, que ele teve preservados até ao fim e com, perdoem-me a redundância com o nome do filme, com uma mente brilhante. E, portanto, aqui a minha dúvida é, são todos iguais? Aqueles doentes que nós vemos ao fim de 5 anos mortos, sem vida de relação, acamados, completamente destruídos, versus um homem que durante décadas continua a escrever livros? Será que ele tinha mesmo uma esclerose lateral amiotrófica? Será que é uma variante diferente da doença? Será que não é outra doença completamente diferente? Isto são tudo perguntas que nós temos que deixar no ar. Porque quando nós falamos com familiares de doentes com esclerose amiotrófica lateral, e vocês vão acompanhar estes doentes, vocês vão vê-los a deteriorar-se muito rapidamente. Se eu disser que a doença tem 5 anos pela frente, vocês lembrem-se que habitualmente eles perderam os primeiros 3 anos em diagnóstico sem se saber o que é que tinham e, portanto, vocês vão apanhar o doente numa fase avançada. Mas as famílias vão estar com uma expectativa de uma pessoa que vai viver 20 anos com uma mente brilhante. E, infelizmente, não é isso que vocês vão ver. Portanto, nós temos que perceber que, se calhar, estas doenças não são todas a mesma e, se calhar, temos aqui algum espaço ainda para investigar. Portanto, estas doenças são doenças degenerativas, apresentam aquilo que se chama sinais do primeiro e do segundo neurónio, e vocês agora, como sabem que a via motora tem apenas 2 neurónios, ou seja, existe uma destruição quer do neurónio que vem do córtex até à medula, quer do neurónio que vai desde a medula até ao músculo efetor, em que aquilo que nós vamos identificar na ressonância são umas placas proteicas agarradas às laterais da espinal medula, e daí este nome de esclerose lateral amiotrófica. Portanto, é uma espécie de endurecimento da porção lateral da espinal medula, em que progressivamente a pessoa vai perdendo a fala, a deglutição, o tato, a marcha, e simultaneamente vai ter uma deterioração dos órgãos sensoriais, da visão e do raciocínio intelectual. Parece que temos cada vez mais casos. E eu aqui também partilho desta inquietação. Será que nós estamos mais alerta e, portanto, temos mais capacidade de diagnosticar? Ou será que há algo no nosso estilo de vida das sociedades modernas que faz com que existam cada vez mais casos e que seja a doença que está a ser cada vez mais frequente, além de nós estarmos, obviamente, mais alerta? Isto é uma dúvida que fica no ar e eu não tenho resposta para vos dar. Ou seja, somos só nós que estamos mais atentos e por isso encontramos mais casos? Ou será que cada vez há mesmo mais casos e isto não para de aumentar e nós temos aquilo que parece ser uma doença emergente na nossa sociedade? A semivida, e agora aqui este valor pode parecer assustador, mas habitualmente, por o caráter tardio do diagnóstico, metade destes doentes não chegam sequer ao primeiro ano de vida após o diagnóstico. Este valor provavelmente está sobrevalorizado e atualmente, se calhar, nós já conseguimos proporcionar uma duração maior a estes doentes,
não tanto por termos um tratamento eficaz para lhes oferecer, mas simplesmente por diagnosticamos a doença mais cedo e, como tal, a pessoa ainda vive com o diagnóstico durante mais algum tempo. Mas estes 10 meses, o que se reflete aqui, e aquilo que eu quero que vocês retenham, é o tempo que nós demoramos a diagnosticar a doença e, infelizmente, o tempo em que nós demoramos depois a oferecer alguma terapia ao doente, que, no fim disto tudo, quando finalmente diagnosticamos, o doente já está no estádio terminal. Em relação ainda ao caráter epidemiológico da doença, é uma doença rara, nós temos 2 a 3 casos em cada 100 mil habitantes, portanto é uma doença bastante rara, afeta pessoas em idades mais jovens, terceira, quarta década de vida, e temos principalmente caucasianos e jovens do sexo masculino. Parece haver depois um pico por volta dos 60 anos, mas cada vez mais nós vemos idades mais jovens a serem o pico de incidência. Atletas, é uma dúvida, porque nós realmente temos cada vez mais casos em pessoas em idades jovens que eram ativas e que subitamente desenvolvem esta doença. E eu não estou aqui a defender o sedentarismo. Questiona-se, por exemplo, se o facto do metabolismo celular e até mesmo a utilização de alguns suplementos energéticos energéticos e vitamínicos poderá proporcionar o surgimento desta doença, mas de facto, não querendo aqui de maneira nenhuma criar um alerta para os atletas, mas parece que é mais frequente. Em termos de causas conhecidas, existe também aqui um fator ambiental altamente questionável. Existia um povo que vivem nas Ilhas Marianas, que vocês veem aqui no mapa a norte da Austrália, que tínhamos uma elevadíssima incidência de casos de esclerose lateral amiotrófica nesta população. E este povo foi exaustivamente estudado. Acharam que poderia estar a ver com os hábitos alimentares, em que havia a presença de um nutriente que é o glutamato em grandes quantidades. O glutamato é, de resto, um suplemento proteico que está praticamente em todos os pozinhos que vocês encontram ainda, Prozis e todas as marcas de produtos alimentares desportivos. Mas esta teoria foi praticamente abandonada e depois de investigações exaustivas acabaram por nunca conseguir demonstrar cientificamente nenhuma associação efetiva entre o glutamato e a esclerose amiotrófica lateral. Continuando aqui nas nossas doenças neurodegenerativas e neuromusculares, temos a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença também do movimento, é uma doença que no início parece um quadro de tremor quase de parkinsonismo, mas depois vocês com o passar do tempo veem o doente com um movimento completamente descoordenado e de grande amplitude. É a pessoa que tenta, para agarrar no copo que está em cima da mesa, projeta o braço e esbraceja por todo lado porque não consegue mesmo controlar o movimento. E, simultaneamente, nós vamos ter a pessoa progressivamente a perder faculdades mentais, a ter uma deterioração cognitiva. Obviamente que está sempre associado a um componente psiquiátrico e emocional fortíssimo, em que o próprio componente depressivo vai ainda mais agravar a demência aqui associada. A doença de Huntington é uma exceção à regra em termos de conhecimento fisiopatológico. Porquê? Porque nesta doença em concreto nós conseguimos identificar o gene e descobrimos que é uma doença autossómica dominante. Ora, isto cria aqui um problema de todo o tamanho, porque qualquer pessoa que seja portadora deste gene poderá transmiti-lo, tem 50% de probabilidade de ter filhos portadores do gene e, como tal, de virem a desenvolver esta doença. O outro problema que nós temos aqui é que esta doença manifesta-se numa fase já em que a pessoa é adulta e, como tal, quando inicia sintomas, muito possivelmente esta pessoa já teve filhos e já transmitiu à geração seguinte. E, portanto, nós temos eventualmente famílias às vezes arrasadas gerações seguidas com doença de Huntington e vamos fazer o teste genético, mas de facto já não conseguimos, pelo menos nas primeiras gerações, prevenir a transmissão da doença porque, infelizmente, a pessoa já teve filhos e eles já são portadores da mutação. Aqui ainda criamos um peso maior na vida da pessoa, porque de facto estamos a dizer depois ao filho daquele doente ou ao neto daquele doente que vai fazer o teste e, embora ainda não tenha sintomas naquele momento, nós vamos dizer à pessoa que, inevitavelmente, e depois esta doença tem um caráter de manifestação altamente prevalente, esta pessoa com o tempo virá também ela ficar incapacitado, numa cadeira de rodas e com destruição cognitiva em idades ainda relativamente jovens.
Como eu disse, neste caso a doença é genética e aqui nós identificamos no braço curto do cromossoma 4, nós conseguimos identificar qual é que é o gene que provoca isto, qual é que é a proteína que se encontra mutada, deu-se o nome em homenagem a Huntington, deu-se o nome de antindina à proteína que se encontra modificada e, neste caso, é um caso de rara exceção da doença neuromuscular em que nós conhecemos a causa e identificamos a fisiopatologia. Já mais próximos do fim, vamos falar de uma doença que todos vocês já ouviram falar, que é a esclerose múltipla, que é uma doença por destruição da bainha de mielina. Portanto, é um processo inflamatório crónico em que a pessoa tem perturbações do movimento porque as células nervosas encontram-se intactas, mas a bainha de mielina que se a reveste encontra-se destruída e, como tal, o que nós vamos ter é perda de isolamento do nervo e vamos ter perturbações do movimento desencadeadas simplesmente porque os neurónios, ao fazerem a condução nervosa por intermédio de estímulos elétricos, esse estímulo elétrico vai se dissipar porque a bainha nervosa do axónio não está devidamente isolada. Mais uma vez, não fazemos ideia do que é que provoca esta doença. Assumimos que muito provavelmente será de causa autoimune, serão anticorpos que o nosso organismo produz e que atacam o nosso próprio corpo, neste caso a bainha de mielina, mas infelizmente nós não conseguimos identificar qual é que é o mecanismo pelo qual isto acontece. Habitualmente, na ressonância, nós vamos encontrar também zonas de destruição da mielina e um olho treinado, um neuroradiologista treinado, consegue identificar isto na ressonância e que vai envolver múltiplos locais do sistema nervoso. E isto é o típico da esclerose múltipla. Ora, em termos práticos, se recordarem aquilo que nós demos das células do tecido nervoso, aquilo que vai estar destruído são as bainhas nervosas e, neste caso, por exemplo, aqui, estas células, o oligodendrócito, que era aquela célula do sistema nervoso que fazia parte das células da nevróglia, que eram responsáveis por envolver em mielina as bainhas do sistema nervoso central. Em termos práticos, epidemiologicamente, existe a dúvida se é mais frequente nos países desenvolvidos ou se simplesmente nos países desenvolvidos existem mais meios de diagnóstico e, consequentemente, nós conseguimos detectar mais casos. Tem uma incidência, uma doença rara, 5 a 25 casos em cada 100 mil habitantes e tem um pico de incidência, algures, entre a segunda e a quarta década de vida. É aqui que nós vamos identificar os casos, embora possam surgir em qualquer faixa etária. Com isto, terminamos esta primeira aula das doenças neurodegenerativas. Vamos depois continuar a falar, neste caso já mais sobre as demências, na próxima aula. Obrigado a todos e fico disponível para responder às vossas perguntas por e-mail assim que queiram colocar alguma questão.